Há uma quinta dimensão, além daquelas conhecidas pelo homem. É uma dimensão tão vasta quanto o espaço, e tão desprovida de tempo quanto o infinito. É uma zona intermediária entre a luz e a sombra, entre a ciência e a superstição. E se encontra entre o abismo dos temores do homem e o cume dos seus conhecimentos. É uma dimensão da fantasia, uma região além da imaginação. There is a fifth dimension. Beyond that which is known to man. It is a dimension vast as space and as timeless as infinity. Olá, boa noite. Tudo bem, gente? Tá todo mundo escutando a gente bem aí na live? Tudo bom? Boa noite a todos. Já chegou tanta gente boa aqui. Newton Castilho, Marcos Leno, Thaís Vidal, seja bem-vinda. Paulo Sérgio, bem-vindo, querido. Já se inscrevam, gente. Já vai seguindo aí o canal. Como vocês estão vendo aqui, estamos hoje com o professor Igor, que escreveu um livro fantástico, que já tem o meu garantido aí do Catarse, que eu participei também, né, do crowdfunding aí, que é Sua Próxima Parada Além da Imaginação. Seja muito bem-vindo, Igor. Parabéns pelo conteúdo, que não é o primeiro livro que você escreve, que eu já sei que você é uma pessoa que é visivelmente um fã de cinema também, né, Igor? Seja bem-vindo, querido. Fala um pouquinho de você, do seu trabalho, por favor. Muito obrigado, Marcos. Obrigado, Angélica, pela apresentação, pelo todo o apoio que vocês fizeram para a nossa campanha no Catarse. Eu sou historiador e professor de história, né, na rede municipal aqui de São Paulo. Já trabalhei um período, uns 6 anos no ensino superior, para formar professores de história, né? E desde a graduação eu queria desenvolver algo de teoria, de metodologia, de analisar o fantástico para a história, né? Então tinha bastante coisa de literatura, tinha já aquelas análises meio pré-prontas de cinema, né? Uhum. Aí eu assistia os filmes com os meus amigos na época da faculdade e falava, mas não é só isso, sabe? Tipo, tá simplificando muito, tem tanta coisa legal, e será que não dá pra tirar tal? E aí, foi legal que eu peguei bem a onda de quando essas coisas, esses temas acabaram virando meio mais mainstream, né? Então eu comecei a fazer a pesquisa em 2007, quando eu defendi o mestrado em 2010, que era sobre o cinema, aí já tinha estourado Marvel, caramba, e todo mundo falava de ficção, já começou a aparecer as conferências, inclusive vai ter aqui em São Paulo, né? Olha, que legal. Agora, hoje começa amanhã, né? E aí deu um boom, né? Porque eu lembro quando a gente ia em coisa de quadrinhos e tal, você meio que conhecia todo mundo que tava lá, dava oi, era um núcleo bem menor e aumentou pra caramba. O mercado trazeu as coisas, os brinquedos, os bonecos, que tá inclusive aqui no fundo, pro Brasil, não encontrava tão fácil quando, até o comecinho dos anos 2000, né? Começou mais depois de 2010. E aí eu peguei um pouco essa onda também e aproveitei e falei, pô, se eu vou fazer uma pesquisa, eu vou falar de algo que eu gosto. Não vou pegar uma coisa... pra ter um título e falar, beleza, eu tenho o título. Eu nem ligo pra isso, sabe? Aí eu falei, não, tem que pesquisar uma coisa que eu gosto. Aí, no mestrado, eu pesquisei o cinema e cheguei ao Além da Imaginação indiretamente, por causa do Planeta dos Macacos. Olha, sim. Via Planeta dos Macacos, quando eu tava no ensino médio, que seria colegial, né? Na época ainda chamavam de colegial. Eu tinha um amigo que passou no SBT, o Planeta dos Macacos, a série, e eu nunca tinha visto o filme. E eu vi na série e falei... Aí tinha uma cena, eu lembro até hoje, isso foi em 96, talvez, 97, no máximo, que ele pega um livro, acho que ele é de fotos, e tava Nova York, 2600, 2500 e pouco. Falei, nossa, é o futuro da Terra.
Que muito louco, não, eu preciso ver isso aí. A série não tinha final, né? O SBT, inclusive, acho que passava tudo fora de ordem, além de não ter final. E aí meu amigo falou, não, isso aí é um filme. O filme é bem mais legal que a série, vai atrás. Só que não arrumava, né? Tinha que ir na locadora, não era toda a locadora que tinha. E aí eu consegui chegar no livro do Saulo Adami, que é especialista em planetas macacos. E lá ele falava do Rod Serling, que é o criador da Além da Imaginação, e ele contava alguns episódios da série Além da Imaginação que eram similares com a trama do Planetas Macacos. E eu fiquei, sei lá, uns 20 anos imaginando como eram esses episódios, até conseguir baixar eles na internet. E aí no doutorado eu falei, não, eu tenho que usar, eu ia fazer uma pesquisa bem maior sobre viagem no tempo, e eu ia pegar literatura, cinema, televisão, tudo do mesmo período da Guerra Fria, né, da década de 50 e 60. E aí o pessoal da pesquisa falou, não precisa tudo isso não. Foca só na Além da Imaginação que já vai estar, já é o suficiente. E aí eu foquei só na Além da Imaginação. Que maravilhoso. Foi assim que eu cheguei na série. A gente fica muito interessado e curioso, ainda mais, né, o Igor, que você fez um trabalho de campo, né? É interessante que eu acompanhei a live que você fez lá para o pessoal do Retrocast, né? Que foi muito legal, presencial, vocês estiveram lá conversando, eu fiquei lá comentando e tal. E aí é interessante até o pessoal daqui talvez conhecer aqui o nosso público, né? E lembrando, né, gente, só para recordar que o Catarse do livro, né, Igor, ele já encerrou, mas vão haver vendas normais e tal. Tu até deixou um recado ótimo no teu Instagram, até compartilhei, né, só para reforçar aqui logo no começo. Sim, o primeiro lote era exatamente esse para atender o Catarse, né, só que aí o lançamento oficial, até para comemorar os 100 anos do Rod Serling, até que a gente tava comentando, tinha que ser o lançamento do Catarse, quando foi lançado Além da Imaginação, no aniversário da série, e até dezembro, para dar tempo de fazer o lançamento oficial no aniversário do Rod Serling, né? No Natal. Emocionante. E que ele vai fazer, são 100 anos. Eu falei, não, tem que lançar esse ano, deu tudo certo para sair esse ano. Sim, aí para pesquisa, né, na área de história, aí não é criticando um pouco a minha área, mas é criticando um pouco, a gente gosta muito de trabalhar com cinema. E aí tinha os professores da faculdade que foram bem legais, assim, o professor de História dos Estados Unidos da USP foi bem legal, o meu orientador, o Marco Silva, que infelizmente faleceu esse ano, eles falavam, olha, historiador tem que trabalhar com outros documentos, não é só você pegar o filme e analisar. No mestrado, uma pesquisa mais simples, legal. Agora no doutorado você vai ter que ir atrás, pegar os roteiros, pegar a carta. Aí eu falei, caramba, é mesmo, né? Isso é uma coisa que falta. Eu pegava os livros americanos, o pessoal pesquisava, às vezes até dava raiva. Você falava, como o cara tem uma facilidade, assim, entre aspas, né? Não é tão fácil, mas ele tem acesso a tudo e escreve um negócio ruim. Eu não desculpo, sabe? Eu falo, caramba, ele tem acesso... Nem todos podem ser o Mark Scott Zicree, né? Que é um cara que escreveu lindamente, ele é referência, né? Entrevistou todo mundo. The Twilight Zone Companion, né? O livro dele, só pra recordar, né? Às vezes falta, mesmo pro fã, né? Que resolve escrever sobre algo que ele é apaixonado, mas falta a metodologia, né? Às vezes o fã não tem esse rigor metodológico que um acadêmico tem, e tem falta no mercado mesmo, assim, para nós falta total até, né? Mas mesmo lá, de pesquisas rigorosas e muito bem embasadas, né? Dessas coisas tão maravilhosas que a gente, né? Desse universo aí da ficção, da fantasia na TV, na literatura e tudo mais. É muito bacana que tem um pouco dessa lacuna vai ser preenchido agora pro público daqui do Brasil, né? Mas desculpa, eu te interrompi, você estava falando, não, né? Sim, não, mas é isso mesmo. E o pessoal da faculdade, né, lá na USP, eles falavam, olha, eles tinham um pouco de receio, e aí eu entendo, hoje eu entendo, na época eu não entendia tão bem, porque chega lá o jovem lá, eu quero pesquisar os filmes que eu gosto, legal, mas qual a relevância para a área, o que isso vai acrescentar, tem toda essa discussão, né, que eles fazem. E também essa parte do fã, né, que eu falo, eu gosto bastante dos fãs, mas eu falo, eu não consigo ser fã por um problema bem sério, eu não tenho boa memória. Não, boa memória, eu tenho que anotar, então o cara fala, não, porque esse ator trabalhou nesse filme. Eu falo, não, aquele cara lá, eu vi ele no outro filme que tinha o avião, aí o avião... Eu sou péssimo pra isso, nomes. Então eu sempre conto com os fãs pra fazer esse levantamento, que também o pessoal assiste tudo. Então, se precisa de uma referência,
E aí tem hoje, né, tem até uma área acadêmica que é os estudos de fãs, né, não sei se fan studies, que eles analisam a função como essas obras que os fãs eles retrabalham. Não, é uma análise bem legal. Eu acho que o público vai gostar bastante se for atrás de fan studies, que eles analisam como se torna o folclore da nossa época. Uhum. E aí até ajuda a entender um pouco a relação que o público tem. Porque hoje as franquias, né, são franquias que pertencem às grandes corporações. Uhum. Só que a relação do fã é outra. Aquilo, o Superman, pra ele, é diferente do que é pra DC. É diferente do que é o interesse só mercadológico. Ah, é o personagem mercadológico? É, legal. Mas não, é mais pra ele. É que se torna um folclore da nossa época. E é bem interessante esses estudos. E eu falei, pô, eu não vou entrar nesses estudos, mas eu vou aproveitar dessa parte da fanbase, né? A fanbase do Além da Imaginação. Eu acho que é uma fanbase muito legal. Pude conhecê-los, parte deles nos Estados Unidos, nesses eventos da Serling Fest, né? Que tem todo ano na cidade de Binghamton, que é onde o Rod Serling cresceu. E eu pude conhecer, eu vi que é um pessoal que é bem bacana, que eles não tinham uma coisa que eu sentia, por exemplo, em outros fandoms, assim, o cara que é enciclopédico, que ele acha que ele domina, que ele é dono do... Além da Imaginação, eu não percebi isso. Percebi que é um pessoal que... Você tocou numa coisa maravilhosa, porque o fandom, né? E tem fandom que é muito tóxico, né, Igor? Falando, sendo muito sincero, assim, Game of Thrones, e tá muita briga, Outlander, meu Deus do céu. Mas The Twilight Zone, que fandom é esse lindo, né? Eu acho que um pessoal ajuda o outro. Então, quando eles encontram um ator que trabalhou num outro filme, ou que descobriu um filme, sei lá, um filme mudo que o ator fez, é um velhinho que aparece no fundo lá de um episódio do Além da Imaginação. Aí ele posta lá, ele comenta, o pessoal acha legal, e ele não coloca uma arrogância, tipo, eu sou o dono do Twilight Zone. Eu não duvido que tenha gente assim, tá? Deve sempre tem, né? Mas eu não tive acesso a eles e eles não têm poder. Então, pelo menos isso eu percebi. A gente tem um grupo lá com mais de 2.000 pessoas, né? Fãs de Além da Imaginação, que é do site, né? E é muita gente se ajudando ali, né? Normalmente aparece sempre a mesma pergunta, porque se existe uma pergunta que é repetida 1 milhão de vezes é como eu posso assistir, né? E não importa se a gente já postou como assistir, a pessoa vai ter sempre gente perguntando, né? Mas eu concordo contigo em relação ao fandom, né, Marcos? O fandom sempre foi muito legal conosco também, né? E eles estão sendo legais também contigo, tem uma receptividade, assim, um anseio forte. O pessoal... eu postei, né, no meu Instagram, que tá o link aqui embaixo do Instagram que eu fiz pro livro. Eu tô postando alguns documentos, algumas coisas que eu encontrei, que eu fiz cópia, né, de curiosidade, que eu acho que o pessoal que é fã gosta. O pessoal gostou, assim, comentou legal, e não era nada meio arrogante, meio... não, eu já sabia disso, da briga do Bradbury com o Rod Serling, que eu li no livro. Não é legal que você leu no livro, mas aqui tá a carta. Eu achei divertido isso daí, né? A expectativa do Bradbury, né? E a frustração, né? A gente contou também essa história. Falou assim, caraca, o cara chamou todo mundo pra poder assistir episódio. E ele não gostou. Em cima dessa, porque tem essa coisa que vão se criando mitos em cima disso, né? Acontece o fato, e aí esse fato depois na boca de um, na boca de outro, recontado por uns e por outros, vai ganhando contornos que a gente não sabe muito bem. E é legal que você, vendo as cartas, o que um realmente escreveu e falou, você vai limpando o fato, né, desse mito que vai se criando em cima e podendo esclarecer. Teve alguma coisa, algum fato que na sua pesquisa te surpreendeu, que você não tinha ouvido falar, mesmo em pessoas que escrevem, comentam sobre... Você falou, pô, isso daqui eu não tinha visto antes, e enfim... Então, é uma coisa levemente polêmica, porque normalmente o Além da Imaginação é visto assim, não tinha nada na televisão da época dos anos 50, aparece Além da Imaginação e realmente muda tudo, e não... Não, na verdade você percebe que é uma continuidade de um processo que... o pessoal estava procurando produtos de qualidade para televisão, estava tentando adaptar, estava tendo um receio dos patrocinadores, e tinha gente que confiava, como o Rod Serling, de fazer essa transição e levar o espírito das pulps, né? Porque o mais avançado de fantasia, ficção científica, o mais ousado na época estava na literatura, né? Estava no cinema e não na televisão. E a televisão era ainda mais ousada que o cinema. Isso foi uma coisa que me surpreendeu, que é uma opinião também meio polêmica que eu defendo, que você quer ver ficção científica mais profunda nos anos 50, até
comecinho, até pega 68, vamos pegar 68, Planeta dos Macacos em 2001, mas você vai ver a ficção científica tratada de uma forma mais adulta. O horror já era tratado de forma mais adulta, mas a ficção científica especificamente era na televisão. Não era no cinema. O cinema da época era bem formulaico, bem aquele negócio de cinema B, de drive-in, de um copiar o outro e imitar, né? E a discussão mais profunda, assim, mais interessante, que eu tô falando agora como historiador, para o historiador entender o período que as pessoas pensavam, seria isso. Outra coisa também que eu achei bem legal é que também tá aquele negócio assim, as pessoas eram meio burras, não entendiam, e o Rod Serling enganava elas com uma mensagem. Não, então nas cartas, muito pelo contrário, as cartas que aparecem, todo mundo entendia, até criança pequena. Então crianças de 9, 10 anos comentando como era o episódio, você fala, cara, mas espera aí, ele pegou a análise do episódio, ele tá, ele entendeu, ele não tá enganando a sociedade, talvez enganasse alguns setores, mas o público que gostava da série entendia muito bem do que estava sendo tratado lá, não era enganado, não. Então isso foram duas coisas que me surpreenderam mais, assim, durante a pesquisa. Essa relação do público entender muito bem, até críticos também, que mandavam artigos de jornal e tal, e a parte da relação do audiovisual do período. Tô falando do cinema americano, né, que é uma indústria, mais de repente vai falar, não, porque lá no soviético tem lá uns filmes soviéticos, realmente. Tá, mas não é esse, né, que eu tô tratando. Soviético, realmente, tem algumas obras lá que até o 2001 vai se inspirar para copiar algumas referências visuais e tal. Eles investiam realmente muito dinheiro nos anos 50 na ficção científica. Mas não é a indústria cultural como chegou pra gente, por exemplo, no Brasil, né? Eu tenho umas perguntas para fazer, né? É bom conversar com um historiador, um pesquisador. E a gente também gosta muito de pesquisar, né? Como eu falei, talvez o pessoal não saiba do chat, a gente também ficou ali anos e anos gravando, fizemos um podcast sobre os 156 episódios, né? E a gente comentava e achava muito interessante as relações que as pessoas fazem, Igor, né? Porque a gente falava, né, Marcos? The Twilight Zone é uma série seminal para quem gosta de cinema, porque você vai ver referências a filmes, a séries e tal. É tudo muito, né, Igor, né? A gente tem essa sensação, né? Por exemplo, Premonição, que é uma franquia, a gente gosta tanto de terror aqui, né? E tal, a gente lembra de 22, né? Acho que é 22, né? Que era uma história até a explosão, né? E tal, é muito parecida, né? Com o que acontece no filme, fora outras relações, Poltergeist, né? Que é The Little Girl Lost, né? Você vê essas relações também, Igor? Você é desses também, que nem a gente ficava tentando reconhecer as relações? E tem, às vezes direto e às vezes indireto, até questão geracional, né? Porque todo esse pessoal que estoura depois, nos anos 80, 90, eles cresceram assistindo Além da Imaginação na televisão. Porque, né, o boom do Além da Imaginação vai ser depois que a série é cancelada, que vai pro syndication. Mesma história do Jornada nas Estrelas, né? Aí final dos anos 60 e 70, vai passar no horário que as crianças voltam da escola nos Estados Unidos. Esse pessoal vai crescer não só assistindo o original, mas assistindo, e essas histórias vão entrando, o modelo. Então alguns vão fazer diretamente, o cara era fã e realmente faz como homenagem. Outros vão negar um pouco, tipo o Stephen King, né? Ele dá uma negada de vez em quando, mas você olha as obras dele e fala, é muito além da imaginação, é muito. Né? Aquele do ele avião cria mesmo, perdido. Ele é da época, né? Ele é um cara até que nos livros, nos livros ele fala muito da música da época, ele é bem cria mesmo da televisão, da música, da cultura pop dos anos 50, 60. Então, se ele nega, nosso velho tá de sem vergonhice, viu? Lembra aquele livro que ele escreveu? Ele dá uma diminuída, assim, falando que era muito formulaico, que era, como é que ele falava? Que era muito formulaico, que tinha uma estrutura muito quadradinha, que ele podia explorar melhor. Mas aí você olha várias obras desse e fala, espera aí, mas você é igualzinho, né? Apareceu um aluno teu legal. Aí, Igor, apareceu, ó. Legal. O Fargo, acho que é Fargo, FH. Opa, e aí, Igor, tô ouvindo aqui enquanto faço uns desenhos. Fui seu aluno ano passado, Igor do 9º ano, é que ele tá falando. Né? Também é o meu xará. Tá agora fazendo uma escola técnica aqui
Seja bem-vindo. Legal. Bom, né? Tá vendo seu professor aqui, né? É uma honra poder falar com ele, viu? É muita coisa legal. Eu queria perguntar, vou fazer algumas perguntas para você, para as pessoas que não viram a tua outra live lá com o pessoal, que eu vou deixar depois até embaixo aqui. Como é que foi esse negócio da pesquisa, de você procurar a documentação? Você conseguiu falar com a Anne Serling, né? A filha do Rod Serling, que é uma pessoa tão gentil, tão acessível, né? Eu sempre acho ela muito acessível, gentil, a gente se seguia e tudo no Twitter, né? Então, como é que foi essa experiência de pesquisa também? Então, foi exatamente assim. Eu precisava dos documentos, aí eu falei, vou escolher o que eu consigo ter acesso a documento, né? E aí eu vi que tinha eu entrei em contato com a associação, né, a Rod Serling Memorial Foundation, que fica em Binghamton, que organiza esse evento, a Serling Fest. E eles foram muito legais, eles falaram, olha, tem esses arquivos aqui, tem em Wisconsin, tem alguma coisa, acho que era em Siracusa, era Ítaca. Em Ítaca, que é uma cidade perto. Ele tudo deu no aula norte lá também, né? Inclusive, né? Ítaca. Tudo no norte de Nova York. Tem alguma coisa lá, tem alguma coisa no nosso arquivo aqui. Tem um museu na cidade que eu não entendi bem a relação. Eles não têm relação com a associação. Eu não sei se eles têm uma certa briga, porque eles têm muito material do Além da Imaginação no museu, e sempre eles colocam, o museu não tem relação com a gente, sabe? Então eu não sei se tem uma certa tensão lá. Olha. Apesar que, eu não quis sabe, tipo, briga interna deles, legal, prefiro. Porque um dos caras que cuidava do museu, ele tinha sido um grande nome da associação, ele faleceu também, que é o Mike Piper. E ele sempre fazia um evento, quando tinha a Serling Fest, um dia antes ele fazia o evento dele. Mas ele ia também na Serling Fest. Então... Fazia uma quedinha de braço, vai entender, né? Mas não chamavam ele pra falar, sabe? Mas eles respeitavam ele ao mesmo tempo, eu não entendi direito. Aí eles falaram que tinha alguma coisinha nesse museu, tinha muita coisa dessa parte do fã-clube, e os livros, né? Os livros eu tinha já comprado, do Z. Cree e o do Martin Grants, né? Que é uma bibliona. E aí eu fui olhar também no livro onde que falava que eles consultaram, né? Aí o Martin Grants, ele comentava a biblioteca do arquivo histórico de Wisconsin, que fica em Madison, né? E aí eu falei, putz, lá é legal. E hoje é bom, né, que na internet eles colocam mais ou menos o que tem. Tá meio totalmente organizado, eles colocam cartas que ele recebeu de 50 e pouco a 60 e pouco. E os meses. Eu falei, opa, carta é melhor que roteiro. Roteiro é bacana ver os roteiros da série, mas carta é mais legal. Mas lá tinha o roteiro também. E aí eu entrei em contato com todos para organizar uma viagem nos Estados Unidos. Eu aproveitei que ia ter uma conferência, que aí é bom, né, pro currículo, você ter ido numa conferência. Tem o pessoal que pesquisa ficção científica nos Estados Unidos, é mais naquela área de estudos culturais, né? Mais da pessoal, muita gente da literatura e tal. E eu falei, vou participar de um evento deles. Eu aproveito, vou no evento e já pego a viagem. Na época não tava tão caro o dólar, né? Dava pra fazer esse tipo de viagem. Agora vou ficar um mês. Agora tá. Desde 2019 começou já, né? Você via o preço do quarto de hotel, uma viagem que eu faria por 1/3 do preço. E aí foi proibindo, assim, né? E aí eu consegui ficar um mês viajando. Caramba! Aí eu fui no evento, saí do evento, fui pra Madison, fiquei 20 dias lá mexendo nos arquivos. E aí eu organizei uma sequência de trabalho, e lá eles têm toda a estrutura. Por isso que eu falei que eles não têm desculpa pra fazer trabalho ruim. Eles tinham uma máquina de share, que você fazia PDF. Hoje tá mais... Mas era um scanner muito rápido, não é igual scanner meu de casa que a página... Não, você colocava o negócio, apertava com a qualidade. Aquelas imagens que eu coloquei no Instagram, é tudo do arquivo que eu escaneei as cartas. Perfeito. E já faz em PDF, e você clicava na máquina, já mandava pro seu e-mail. Olha, que legal. Então eu gravava num pendrive, e punha no pendrive, e já mandava pro meu e-mail uma cópia também para garantir que eu não ia perder os documentos. E aí eu fui olhar, aí eu começava assim, bater o olho, isso aqui bem por cima, porque não tem tempo de eu ficar lendo. No primeiro dia eu fiz essa besteira, né? Ai meu Deus, deixa eu ler, eu ficava lendo. Aí uma hora eu comecei a me sentir meio mal. Essa é uma história também interessante. Essa eu não contei nos outros podcasts, eu conto raras vezes pra... Assim, quando eu comecei a pegar as cartas, um monte de gente era criança, né?
E você via, tipo assim, quando eu crescer eu quero ser escritor como você me inspira, eu crio histórias também, você pode ler minhas histórias. E a criança escreveu isso, sei lá, ela tinha 9 anos em 1960. E aí depois eu falei, putz, eu vou jogar esses nomes na internet. Aí eu parei de fazer isso. Porque você vai vendo que as pessoas, a maior parte morreu já. É claro. E vários tiveram vidas, tipo assim, que não tinha nada a ver com o sonho, sabe? Tipo, triste, tinha um lá que né? eu parei de ver quando eu vi um que tinha morrido drogado na cadeia nos anos 80. Eu falei, não, e o menino, que você vê que hora que deu errado, sabe? Ele mandou um conto pro Rod Serling, mó bonitinho, que era de viagem no tempo e tal. Onde que deu errado, sabe? Eu comecei a ficar viajando nisso. Nem todos os sonhos, né, Igor? Eles conseguem ser... Eu vou parar. Né? Eu vou parar por aqui, eu não vou ficar mexendo nisso, que não tem nada a ver com a minha pesquisa. Isso é curiosidade do programa da Sônia Abrão. Né? Não vai me acrescentar nada e eu vou ficar meio triste e vou ficar pensando na minha vida. Não, eu não quero. Vou parar de fazer. Aí eu comecei só a escanear. Eu vi, a carta fala disso? Pega a carta e escaneia. Fala disso? Pega a carta e escaneia. Escaneia. Roteiro? Escaneia o roteiro inteiro. Mas tem 2 versões iguais? Depois eu vejo em casa. Eu ficava lá escaneando. E aí eu fui juntando o material. Aí cheguei no Brasil, fiz a separação, organizei, né? E montei as pastinhas do que me interessava. Viagem no tempo, sobre a série e curiosidades genéricas. Ou coisa que eu queria ver, tipo, o primeiro roteiro do Planeta dos Macacos. Vai, tá lá. A primeira versão que ele fez do Planeta dos Macacos. Pô, eu queria ler, vou lá pegar. Opa, aí, isso é... Aí tem lá, eu escaneei ele. Que legal. Aí eu já falei com o Saulo, né, que é o especialista do Planeta dos Macacos. Você tem? Ele falou, eu tenho. Vou te mandar essa versão que eu tenho aqui. Ver se é parecido, porque tem as anotações dele no roteiro, né? O público que aqui é fã, né? Ele gravava e aí as secretárias datilografavam o roteiro pra ele e depois ele revisava pra elas datilografarem e mandar. Ele fazia tudo. E lá parece que tem os dictabelts, que é as gravações. Na época eles estavam querendo dinheiro do governo, lá estavam pegando dinheiro para tentar transformar em arquivo, e parece que agora já está em arquivo sonoro. Que legal. Porque ele meio que atuava, pelo que eu li, ele fazia... Opa, isso é legal também, hein? Imagina ver ele fazendo todo mundo da série, as vozes, ele tentando imitar, deve ser muito legal, né? E os dictabelts, eles estavam na época no processo de transformar. Pô, isso é legal. Porque ele veio do rádio, né? Ele começa a carreira na rádio, isso. Escrevendo roteiro pra rádio da faculdade. Aí ele começa a narrar alguns programas. Deu uma cortada. Isso, aí a pessoa, ela meio que apega o hábito de ter uma impostação de voz, de interpretar o que ela tá falando. Imagino que ele falando dos próprios roteiros acabava fazendo isso. Devia ser muito legal. Deve ser muito legal. Os pais contam também que ele gostava de encenar peças, interpretar personagens também, né, em casa e tudo mais, essas coisas todas. Então é interessante ver realmente ele narrando os próprios roteiros ali, gravando os próprios roteiros para depois serem datilografados. Deve ser bem bacana de se ouvir, né? Deve ser uma curiosidade muito boa. Pelo menos o que sobrou, né? Porque a maior parte eles não tinham. É outra coisa também, né? Eu não sei qual o estado hoje, mas eu acho que hoje eles preservam muito mais. Não tinha muita preocupação. Vou guardar isso. Tanto que ele doou todo, não todo, mas todo esse arquivo que eu tive acesso, ele doou para a faculdade para bater imposto depois que ele vendeu Além da Imaginação para a CBS. Ainda bem que lá tem essa legislação. Os episódios de VHS que eram terríveis, né? E ele ficou furioso com isso, né? A memória da televisão aqui no Brasil, por exemplo, ela é bem prejudicada também por conta de não se preservar, e também porque tem uma coisa que a emissora que está produzindo, ela vê aquilo é um produto que talvez ela vá vender ou exibir novamente ou não, dependendo das circunstâncias. Ela não imagina, isso aí vai ser uma coisa para ser preservada, estudada no futuro, né? Ela, talvez com o tempo e com o exercício, né, deles verem o que das pessoas irem vendo que o que elas produziram virou objeto de estudo, né? E também vira um produto que pode ser depois reutilizado e colocado no mercado de outras maneiras. Aí se passou a guardar, preservar, né? E a tecnologia também ajuda, é claro, né? Assim. Sim.
E aí também aí tem todos esses problemas, né? Interesse da emissora que guarda, ou desinteresse em ter acesso, ou alguns que usavam o mesmo material, né? Gravava por cima, né? A primeira parte desse período da história da televisão, dos anos 50, 60, muita coisa, quase tudo praticamente, nos Estados Unidos, não tô nem falando do Brasil, foi perdido. O pessoal não tinha preocupação, era transmissão ao vivo, e eles não achavam que valia a pena fazer o Kinescope, né? Kinescope era uma máquina que filmava uma tela da televisão, deixava em filme. Eles não tinham preocupação, então fazia ao vivo. Então foi boa parte perdido. Até da ficção científica. A série do Asimov, do comecinho dos anos 50, ele teve uma série. E acho que sobrou 2, 3 episódios aí que alguém guardou, sei lá. Talvez tenha algum fã perdido em alguma caixa que alguém fez na época o Kinescope, mas... Sabe o que o pessoal tava perguntando aqui, Igor, no chat, né, pra dar o feedback? O Newton Castilho tava perguntando aqui, Twilight Zone chegou a passar na TV aberta aqui no Brasil? Eu já vi episódios dublados que não estão remasterizados, né, Igor? Em qualidade bem ruim, né? Tanto que não sei nem se vale a pena, mas passou, né? Pelo jeito. Qual que foi a emissora, hein? Será que foi tipo... a primeira foi a TV Rio. Tem um fã brasileiro, não sei se ele tá aqui no chat, se ele tiver no chat se manifesta, que ele começou a catalogar tudo. Eu tava combinando com ele de ele mandar de todo... Ele pegou os jornais, que ele trabalha na Biblioteca Nacional, mas a de Brasília. Legal. E parece que ele pegou os jornais e tava marcando. Eu vou falar o que eu encontrei no documento, lá, nos Estados Unidos. Era um relatório de venda da CBS das temporadas. No Brasil, estava escrito que na época, esse fã falou que passou tudo. Caramba. Que ele tem lá no jornal. Passou as 5 temporadas. Mas o que a CBS, no relatório dela do começo dos anos 60, foi a primeira, a segunda e a terceira temporada. São 5. A quarta, com episódio de 1 hora, poucos países compraram, se eu não me engano, foi só a Inglaterra. Que pena. E tem um episódio bons. E a quinta temporada, porque acho que era por causa do horário, né? Tinha que deixar em bloquinho de meia hora, o episódio tem 22 minutos, mais a propaganda. Aqueles de 1 hora eles não compraram, e a quinta temporada também não. Então, na época que eu posso provar por documento meu, como eu disse, tem esse fã que ele encontrou outros dados, foi a TV Rio que adquiriu. Então nem foi a Tupi, essas TVs antigas, foi a TV Rio. Foi a TV Rio que introduziu o Além da Imaginação no Brasil. Alguém comprou as 3 primeiras temporadas. Eu já vi lá no grupo alguém postar assim, dublado, né? Só que tá tão ruim a qualidade. Não, que a dublagem é muito antiga. Não vale a pena, gente. A dublagem é até legal, mas não vale a pena, porque é muito ruinzinho, né, Marcos? Precisava passar por uma remasterização. Mas a gente percebe Marcos, a influência... Reduz um pouco o ganho do teu microfone. Só um pouquinho. Reduz um pouquinho. Isso. Melhorou? Reduz mais um pouco. Mais um pouco. Vai, pronto. Melhorou? Foi. Mas a gente consegue perceber a influência que o Além da Imaginação teve mesmo no Brasil. A gente vê depois, bons anos depois, os casos especiais, e a gente já fala, o pessoal responsável aí, né, pelos roteiros e tudo mais, com certeza a gente percebe ali que tem um pouco de Além da Imaginação e de histórias para não dormir, né? Não, aquela que eu acho que Narciso Ibanez Terrador também fazia. Narciso Ibanez, que a gente até falou dele. Não, eu acho que tem influência, e provavelmente até da se não rádio, tivesse né? sido exibido Lembra daquele no Brasil, Incrível, Fantástico, não teria havido o caso... Lembra? Sim. A gente teve esse outro, que depois o incrível Fantástico Extraordinário gerou também programas de TV. Mas eu acho que o exemplo do caso especial da Globo a influência direta de Além da Imaginação, não é nem do Incrível Fantástico Extraordinário. Sim. Na verdade, né? O Doc Comparato, esse daí era fã do Rod Serling, com certeza. Não sei se ele chegou a verbalizar isso, mas muito provavelmente, né? Inspirado, né? Não, tem um pesquisador que ele fez uma relação com a série do Zé do Caixão, dos anos 60, o Estranho Mundo do Zé do Caixão. Ai, que legal. Eu não cheguei a ver o trabalho dele, na época que eu tava pesquisando, ele entrou em contato comigo, né? Aí que eu comentei, ele que falou pra mim que era da TV Rio, aí eu fui atrás, e no documento que eu tenho da CBS não fala que emissora que comprou, só falava
o nome do país e as temporadas, né? Que foram adquiridas na época. E eu falei, caramba, que legal, se tem essa relação. Eu não duvido que tenha, não. É o que eu falei, às vezes não é forma direta. Tem uma coisa que também é outro problema, essa parte de relação, né? Que eu acho também... Que assim, os temas não é muito infinito, né? Às vezes a pessoa nem pegou diretamente, às vezes ela vai pegar de outro, pegou do desenho, sei lá, do Tiny Toons, dos Simpsons, e aí ela vai fazer um negócio que vai ficar igual um negócio dos anos 50, sabe? Só, cara, o cara copiou. Mas não, ele já pegou uma cultura, então além da imaginação, talvez ele cria um caldo cultural sobre o fantástico, que vai arte, passando... ela meio que se retroalimenta também, né? Tem isso, né? Tipo, a história do robô... Não, de um cara que ele mata androide, depois ele descobre que ele é o robô, sabe? Tem além da imaginação. Eu vou querer escrever uma reviravolta num conto, sei lá, cyberpunk no Brasil, de um cara androide. Aí, de repente, eu vou acabar copiando, e às vezes nem era a minha intenção, né? Deixa eu dar uma resposta pro chat aqui, gente querida. O pessoal aqui, porque o link do Catarse estava aqui no chat, na descrição do YouTube. O Igor tá falando que vai liberar a venda a partir do dia 25, né, Igor, né? Isso, que aí vai ser... Natal, que esse do Catarse, ele foi encerrado mesmo. Foi encerrado, né? Mas vai haver venda normal, né, Igor? Aí depois ele vai fornecer pra gente, a gente deixa também na descrição, tá? Mas vai procurando, já segue aí o Instagram que o Igor colocou aqui abaixo, ó. Livro Além da Imaginação, tudo sem acento, sem cedilha, nada, e já vai se atualizando, tá bom? Que é importante mesmo, né? Realmente, esse link já expirou, né, Igor? Esse Catarse já tá encerrado. Eu até deveria ter deixado até o dia 25, mas aí depois eu falei, eu não vou conseguir organizar a entrega dos livros em janeiro. Entendi. Em janeiro eu tenho que organizar agora em dezembro, né? Porque a gráfica, ela entra em recesso agora. A partir de semana que vem, eles já estão finalizando, já receberam tudo, vão entregar. E depois eles voltam só depois. Aí eu falei, putz, se acaba a campanha e eu só vou pegar os livros em fevereiro... Aí vai... Tu ia achar que o pessoal ia esperar muito, né? O pessoal fica lá... Porque a ideia era, né, terminar a campanha, ficava até mais bonito, termina a campanha exatamente no aniversário do Rod Serling, então é o primeiro episódio da série, 2 de outubro até 25 de dezembro. Mas aí, quando conversei com o Saulo, o editor, ele falou, olha, a gráfica, eles entram em recesso agora. Em recesso, né? Tá certo, gente, mas sigam aí, tá? O Instagram que o Igor colocou, sigam o Igor também, tá? A gente vai deixar atualizado lá na publicação do nosso site, tá bom? masmorracine.wordpress.com. Então, fiquem atentos aí que a gente promete que colabora para direcionar pro Igor conseguir enviar esses contatos, né? Eu também, ó, assim que eu vi, Igor, eu falei, meu Deus, deixa eu apoiar agora, pelo amor de Deus, sabe? Aquela ansiedade, eu falei, não acredito, né? Tanto que tem uma pessoa muito gentil, né, Marcos? Só que aí, dentro de uma outra temática, né, Igor, né? Que ele escreveu um Igor, ele escreveu um Igor, ó. Ele escreveu um livro sobre jornalismo usando Além da Imaginação como estudo de caso, né? Aí ele até mandou pra mim também e tal, muito legal. Tenho esse livro da Editora Estronha, é muito bom. Então. Notícias populares, né? Exatamente, adorei. É muito bom esse livro. É muito legal, gente. Então, vale a pena toda a literatura, né, que tem relação com Rod Serling, com The Twilight Zone, é tudo muito rico, né? A gente fica até sem saber o que falar. Eu comecei a fazer o podcast só para poder compartilhar isso com vocês, porque o Marcos assistia Além da Imaginação, aí ele falou pra mim, pô, tu já assistiu Além da Imaginação? Eu falei, não assisti não. Aí eu comecei assistindo, sabe, aleatório, sem ordem, né? Porque como são episódios fechadinhos, né, e tal, aí eu fiquei fascinada, eu perguntei pra ele, falei, e aí, tu acha que vale a pena fazer um podcast? Aí a gente começou a fazer, né, porque vale muito a pena, é tudo muito rico, e quando você vai pesquisar, então, é muito legal, né, pesquisar sobre Além da Imaginação, né, Igor? É a história do audiovisual, sei lá, pós-guerra, e a influência que vai até hoje, né? Que não acabou.
Não, e contextualizar com a época, né? Teve episódio que não saiu porque o Kennedy tinha sido assassinado, aí trocaram a temática. Então é muito interessante, sabe? Tem até um site que a gente sempre recomendava, o The Twilight Zone Vortex, que os caras lá, eles são pesquisadores nível hard. Eu lembro que a gente pegava e ia ler, né, sobre o episódio, o cara falava dos quadrinhos, da literatura, o que era inspirado, o que o Bradbury, ele falava daquela galera que era assim, né, os roteiristas, né, todo mundo se conhecia, era tipo um grupo de amigos, George Clayton Johnson, então era uma galera que se conhecia, né, aí as histórias meio que nem a gente tava conversando, aí os temas vão se parecendo, né? Mas não é porque um copiava do outro, assim, é porque era uma temática, né? Era o zeitgeist naquele momento, né? Acabavam sendo temas parecidos. Então é muito legal. Para quem realmente quer pesquisar, pesquise, que é muito bom, gente. Oi, desculpa, Marcos. Depois eu te passo. Eu queria te perguntar depois da tua fala, se tu não se importar de me responder, até pra gente, o pessoal que tá ouvindo a gente também, mais ou menos como é que é a estrutura do teu livro, né? Pra gente entrar nele, de repente, né? Mais especificamente. O que ele contém, como é que você organizou e tudo mais. E também tô curioso de que você fale também da parte gráfica, porque eu sei que além de tudo também tem ilustrações que usa a técnica de colagem. Eu também tô bem curioso para ouvir sobre como é que você teve a ideia de incluir essas ilustrações, como é que você contatou as pessoas, enfim, essas coisas. Daqui a pouco eu pego o livro. Ele tá aqui do lado, só que eu só vou ter que levantar e pegar, mas eu mostro daqui a pouco como ficou o livro. Então, a primeira parte do livro eu dou uma breve história da televisão na época, o desenvolvimento da televisão nos Estados Unidos, que sem entender o desenvolvimento da televisão, você não entende como que vai aparecer o Além da Imaginação, né? Talvez se o Rod Serling tivesse encontrado a liberdade para só escrever drama, não é que ele não gostava, ele mentia que ele foi escrever ficção científica e horror porque não deixavam ele escrever outras coisas, porque ele colocava. Se você procura coisa dele de 52, tem coisa de fantástico lá espalhado no meio de coisa dele de 52. A própria história lá do Elemento do Tempo, que seria o piloto não oficial da Além da Imaginação, era um roteiro dele de rádio, que então ele gostava, ele sempre gostava, mas ele queria escrever coisas teatrais, grandes dramas humanos. No Desilu, né, no Desilu Theater, não era Desilu Theater Play, era Desilu Playhouse. Isso, chegaram a ir ao ar roteiros dele com elementos fantásticos, né, inclusive, né, enfim, o homem já estava meio... você percebe que ele gostava, só que ele queria escrever o que era visto na época. Tô avisando que o teu som ainda tá alto, viu, Marcos, só pra dar um toque. Tu tem que reduzir bem o teu ganho aí pra não ficar estourando. Obrigada, Luciano Silveira, pelo toque. Desculpa, gente. E aí, então, a primeira parte do livro dá esse histórico do que estava acontecendo na televisão, como era organizada essa indústria no começo, até a organização dela, a sistematização, a ascensão dos publicitários, né? Da indústria publicitária na televisão. Que aí liga o Além da Imaginação com a série Mad Men, não é só que o roteirista do Mad Men era fã do Além da Imaginação, e as roupas foram estudadas a série para fazer a série Mad Men, mas aquele mundo do mundo Mad Men é o mundo onde surge Além da Imaginação. Até o estresse do Serling, né, Igor? Ele tem episódios que você vê visivelmente que ele entendia o estresse do cara que trabalhava com publicidade, né? As pressões, até dando uma certa nos caras, vocês estão sacaneando a gente aqui na televisão, mas olha o que vocês passam, pensa na vida de vocês e tal. E ele coloca elemento dele também nesses personagens, né? Muitas vezes ele se projeta no publicitário, talvez essa parte dele, que ele tinha bastante isso, né? Da parte de ser um grande artista, ao mesmo tempo com interesse comercial, de não ser um vendido. Se quisesse ofender ele, era chamar ele de vendido, isso era o que mais ofendia ele, é o que vai deixar ele chateado quando ele vai dar aula o começo, ainda não era os hippies ainda, mas era o começo da contracultura nos anos 60, quando ele vai dar aula na faculdade, se não me engano, em Antioquia. E aí ele vai ver os caras e os caras vão chamar ele de vendido, ele vai ficar meio... Caramba, né? Ele vai tentar sempre tentar interagir com os jovens, ele não gostava de...
como esse cara lutou com problema de questão de patrocínio, né? Eu até falo pro Marcos, né? Ele fazia aquele negócio do cigarro, né? Tinha muita propaganda de cigarro, né? E mesmo assim, os patrocinadores mandavam em tudo. Tem uma entrevista famosa dele com o Mike Wallace, que a gente até colocou no YouTube legendado. Ele fala, cara, eles não me deixam trabalhar, entendeu? Eles não deixam trabalhar. Aí fala, inclusive, da Lessie, ele menciona a Lessie. Pô, tem um episódio da Lessie que a Lessie vai ganhar filhotinho. As senhoras católicas se ofenderam com aquilo. Então você vê a frustração do cara, né? É impossível trabalhar, né? Um cara que entendia a questão da publicidade e marketing de dentro, né? E mesmo assim era complicado, porque nessa época dependia muito disso, né, Igor, da publicidade, né? Tinha que ter aquela propaganda de cigarro, tinha que ter aquela propaganda, né, de produtos, né? Era uma coisa bem... A televisão era diferente, né? Tem um contexto da época também, né, Igor? E como ela se desenvolveu nos Estados Unidos, né? Poderia ter tido outros modelos, foi o modelo que o Brasil acabou copiando, que eram agências regulatórias. Eles expulsaram Hollywood no primeiro momento da televisão e vai para as grandes transmissoras de rádio dos Estados Unidos na época, e uma empresa que era exclusiva de televisão. E depois ela vai à falência. E aos poucos aí entra a Disney. Então, a Disney que vai começar, que ela não era o estúdio de primeira linha, e ela vai começar a produzir e vender material para o pessoal da televisão. Então eu dou uma breve história, bem breve mesmo, sobre esse contexto. Aí depois eu entro na parte do Fantástico na televisão na época dos Estados Unidos. O que estava acontecendo? Legal. O que tinha? Né? O que estava acontecendo? Aí o Alfred Hitchcock Presents, teve outras tentativas de série, aquela science fiction... Mystery Theater, acho que era assim, não? Futuro. Science Fiction Theater. E era um negócio muito, muito bacana. Eu tento achar os episódios dessa série pra ver, mas tá difícil. Tem alguns que você não encontra. E eu achava legal que o apresentador, ele chegava, ele primeiro apresentava alguma novidade tecnológica que, na verdade, não era só especulativa, não era real, não existia ainda aquela tecnologia, mas ele achava que nos próximos anos podia rolar aquilo, de existir de verdade. E aquela novidade tecnológica ia aparecer e ser usada no episódio. Era um negócio muito legal mesmo, assim, né? E essa foi uma série que vai ferrar o Além da Imaginação depois. E quando o Rod Serling tentava vender, eles falaram, eles gastaram muito dinheiro, porque a primeira temporada dessa série foi feita colorido, em cores. Caramba! E era em cores, em filme, película, cor. E aí viram que não teve boa audiência. A audiência não boa, mas não era o que eles esperavam, né? E aí eles vão falar, esse tipo, o público se interessa de vez em quando. De vez em quando tem um interesse, mas não dá pra você manter uma série assim. Não dá. E aí vai ser o que vai engavetar o Além da Imaginação, né? Então eu conto toda essa história, e quando vai desengavetar? Quando o produtor, que depois vai virar o produtor da Imaginação, era produtor do programa da Lucille Ball, do I Love Lucy, do marido dela, e ele fala, espera aí, tem um roteiro do Serling guardado no arquivo? Não, eu quero esse roteiro, tá arquivado, o Elemento do Tempo, uma história de viagem no tempo, que em Pearl Harbor, o cara acorda em Pearl Harbor antes do ataque, eu preciso disso aqui. Aí ele compra e passa. E quando passa na televisão, a CBS começa a receber carta elogiando, que a gente quer mais disso, quer mais disso. E aí o Rod Serling consegue. Então eu conto essa parte dessa história. E depois a produção, como era a produção, os nomes mais importantes, como era gravado, onde que era gravado. Aí depois entra numa parte mais de teórica, que não é, que eu tento embasar o que seria o Além da Imaginação, né? Que é o Twilight Zone, a zona crepuscular. Então eu vou desde a explicação científica do que é, né? Ao conceito da astronomia, da biologia, e o que o Rod Serling quis dizer com isso, que ele achava que ele criou a ideia, que é um espaço intermediário entre a imaginação e a realidade. E aí eu encontrei documentos até do movimento espiritualista do começo do século XX, usando a palavra, que ele obviamente ele não teve acesso, ele não leu aquilo ali, com certeza, que era uma revista do movimento espiritualista, mas essa ideia desse espaço intermediário da ciência servir, quando você vai fazer uma reflexão sobre a sociedade, você usar um conceito científico muito específico para querer criar esse ambiente. E como ele opera, né? Como ele opera?
cada episódio ele vai operar de um jeito, depende do personagem, depende... Mas ele é uma constante na série. E o que une a série? Porque os episódios são muito diferentes, mas é tudo além da imaginação. É a reviravolta? Não é, porque tem episódio que não tem reviravolta. É o preto e branco? É o coisa cinematográfico? Não, porque tem os 4 episódios, como a gente comentou, feito em... É videotape. É videotape. Que não tinha nem diretor de fotografia. Então não é. É o apresentador aparecer? Não, porque o Rod Serling não aparece na primeira temporada. É uma memória falsa que um monte de gente tem. É verdade. Muita gente acha, inclusive eu achava. Essa é uma memória falsa. Só a voz. Ele só aparece a partir da segunda. E na 4ª temporada ele gravou as vinhetas antes. Não tá nem ele no meio do cenário. Então também essa não é uma característica. O que seria? Aí um teórico analisou, seria o uso da ironia. Aí eu falei, putz, isso é uma chave legal. Aí eu peguei a teoria dele, me apropriei da teoria dele, e eu analiso isso então numa parte do livro, o que é essa zona crepuscular. E aí até ajuda a entender porque as outras séries não têm o mesmo peso. Não tem o mesmo peso. Elas têm uma estrutura bacana, tem episódios muito bons, varia bastante. A dos anos 80 até eu acho que é mais consistente com a ideia original. Ela é muito divertida. Tinha mais ligação do pessoal original, mas aquela que foi feita pra Syndication no começo dos anos 2000, ela é muito... Era da Fox, passou aqui no Brasil na Fox na época, e a última do Peele já é bem diferente, né? Já é bem diferente. Tem os temas, mas ela opera de forma diferente. Então eu fiz assim, eu não comparei com as outras, que a ideia do livro era original, nem tenho conhecimento sobre as outras, o conhecimento que me permita a produzir algo mais profundo, né? Mas aí eu analiso isso aí, depois tem a parte dos guias dos episódios, que eu fiz a revisão, né? Porque cada livro que você pega, tá o nome de um ator de um jeito, e aí eu organizei essas informações, coloquei a sinopse, comentei o que de mais importante aconteceu em cada temporada. A única parte que eu realmente dou mais a minha opinião, né? Opinião assim, não opinião embasada histórica, mas de gosto, os episódios mais interessantes de cada temporada. Aí eu coloco da primeira, e o que aconteceu em cada temporada até chegar no final da série. Ah, legal. Poxa, que legal. Que legal. E é o que? Você fala da primeira temporada, né, Igor? Eu coloco a primeira, e depois todos os episódios, a segunda temporada, o que aconteceu, o que mudou, a terceira, aí conto por que ficou episódio de 1 hora de duração. Aí eu conto lá na 4ª temporada, o que aconteceu. Deu uma confusão. Ele já estava dando né? aula. Ele pensou que nem ia ser renovada, aí não renovaram, puseram uma série. Isso aí dá uma perda muito grande para ele, né? Porque quando a série é cancelada, ele perde a equipe, né? A equipe era fundamental. Ele libera. E tem a carta que ele escreve, eu tenho ela em algum lugar aqui, que ele escreve pro produtor, ele fala, olha, eu não sei se vai ser renovado, eu tô achando que não, vai procurar outro emprego, não fica preso, fica preso esperando, eu não tenho esperança, vai procurar outro. Aí quando volta, ele pede indicação. Aí indicam o produtor da 4ª temporada, que dava um monte de briga com o Serling. O Serling e ele não se entendiam. E é legal que tem as cartas, sabe? O Serling meio que, não xingando ele diretamente, mas reclamando dele pro outro produtor, pro cara de outro programa, falando, olha, tá difícil trabalhar com ele aqui, ele mudou o nome do episódio. Ele queria alteração em roteiro, e aí às vezes o Serling, no meio dos roteiros que eles tinham que escolher, o Serling falava, esse roteiro aqui dá um episódio legal, o cara, não, eu prefiro esse aqui. Né? Aí ele foi lá, gravou tudo, deixou a vinheta gravada, os roteiros não estavam nem prontos. A primeira parte ele deixou gravado, entregou os roteiros e falou, olha, não é meu, faz aí... Pode mexer. E as histórias, hein, Igor? Aquele negócio, porque a Cayuga, né, a produtora, eu lembro que eles faziam aquele esquema de, pode mandar roteiro, manda roteiro pra gente, né? Pode mandar. Isso deu uma confusão. Eu lembro que porque ele não comprava roteiro assim. Na época era muito profissional. O pessoal pensa que começo de televisão... E eu não sei, eu falei, eu não posso falar do Brasil que eu não estudei. Mas eu imagino que seja muito profissional também. Não tem essa do pessoal, eu acordei um dia, isso é do filme, eu escrevi meu roteiro, aí um cara me descobriu, e aí eu saí. Não, eles contratavam gente que a pessoa tem um trâmite lá dentro, conhece as pessoas, tanto que ele muda de agente
por causa disso, era uma agente de Nova York, e como que ele ia vender os roteiros em Los Angeles? A televisão estava mudando de lugar, a televisão começa forte em Chicago, eu conto a história no livro, Chicago e Nova York, vai para Los Angeles, e ele muda de agente. Ele precisava de uma agente para levar as coisas, não é que alguém vai descobrir. E ele, só que ele, na entrevista, ele falava, não, eu quero descobrir novos talentos. E o pessoal saía mandando um roteiro. E aí tinha o pessoal realmente bem intencionado, tinha o pessoal doidinho, que mandava, nossa, muito doidinho, quantidade de roteiro de doidinho. Tinha gente que falava, esse roteiro é meu. Eu mandei pra vocês, né? Não, e o pessoal contando a vida deles. Você vê carta, assim, do cara contando história assim, eu tenho múltipla personalidade. Meu Deus. Eu vou contar a minha história. Eu acho que a minha vida vai ser um bom episódio do Além da Imaginação. Você pode usar. E aí ele escreve a vida dele lá e manda pro Sir. E aí outros era a pessoa que quer ganhar dinheiro e dá o golpe. Ele escreve, sei lá, uma coisa genérica, eu falei, do robô, do humano que descobre que é um robô. E ele fica assistindo. Apareceu um episódio parecido, processo. Nossa, eles e aí tinha um protocolo. Isso que é legal, tem um protocolo que a emissora seguia, que o Serling seguia, que a secretária dele seguia. Chegou o roteiro, vai ser escrito, e ele guardava, isso que ajuda o historiador, eu agradeço infinitamente ele, é isso, que eu tenho a resposta que ele mandava para quem mandava a carta. Fazia no carbono. Quando datilografava, que imagino que seja a secretária, por causa do código no final, quando ele gravava, ou às vezes ele escrevia, mas eles faziam no carbono. Então você tem a cópia do carbono que foi mandado. Então ele guardava a prova do que ele respondeu e estava escrito assim, o roteiro que você mandou está sendo devolvido para você fechado. Nós não abrimos, nós não recebemos roteiros de pessoas só por meio de agentes e nós já compramos todos os roteiros da temporada. Muito obrigado pelo seu interesse. E devolvia. Quando era de criança, isso que eu achei bacana também dele, que aí tem ele falando pra secretária, quando é criança, agradece, fala que a história tá muito legal, tá muito imaginativa, mas fala que a gente já comprou todos os episódios, que infelizmente não vai dar pra usar, mas se for usar, a gente vai entrar em contato com você. Até pra incentivar a criança, isso é bem bacana, né? Não ia receber legal. E aí você vê um negócio, não, nós não vamos mexer no teu roteiro. Isso ele vai escrever pro pessoal que mandava esse tipo de coisa. O cara viu um disco voador, ele manda lá o relato de como ele viu que o Rod Serling dava pra usar. E o pessoal que achava que ele era ligado com parapsicologia. Então tinha muita gente que assistiu Além da Imaginação e era ligado com as pessoas, falava, olha, esse episódio você escreveu, isso está acontecendo de verdade no nosso grupo aqui. Se você quiser conhecer, aqui está o nosso material. E ele recebia, e tem lá ele respondendo, agradecendo, muito educado. Era um grande sucesso a série, né? Eu imagino histórias, né, que as pessoas conseguem entender, que mesmo que não fale do marcatismo, elas estão falando sobre marcatismo, como os monstros estão na Maple Street, né? É muita riqueza, assim, a maneira como você está lidando com a situação, que não é direto, né? Você está contando uma história. Eu lembro que aqui no Brasil, né, tem a história terrível aqui do linchamento de uma moça aqui do Guarujá, né, que nós somos do Guarujá, né? E isso aí é uma história horrorosa que o Brasil inteiro conhece. E eu lembro que quando eu falei desse episódio, eu falei sobre as fake news. Eu falei, isso aí é uma coisa que você consegue até fazer a leitura e colocar numa coisa atual. As fake news, as mentiras, o linchamento que pode vir através disso, não só virtual como, né, ali físico mesmo. Então é muito interessante, né? O que o Rod Serling fez. É o tema da nossa época, né? Mesmo que falar da realidade dos Estados Unidos, eu sempre falo, a gente, exatamente, conversando lá com os americanos, a gente não, muitos episódios a gente não entende exatamente como eles entendem, a gente vê de outra forma, que a gente adapta na nossa realidade, na nossa cultura. Mas a capacidade do Serling de procurar isso, ele era pensado mesmo, não era por acaso. O projeto dele era buscar temas humanos, universais, que todo mundo pudesse se relacionar. Então, ao mesmo tempo, ele conseguiria criticar uma pessoa racista, e o racista não vai ficar com raiva dele pela crítica. Isso que é bem interessante. A pessoa vai entender, vai se colocar e ele vai... Era de um jeito de tentar procurar um tema universal, de lidar com esse tema de uma forma que acaba colocando a pessoa que é má para ela aprender. É meio isso. Ela vai aprender uma lição com aquilo. Ela vai ver que ela tá errada.
ela não tá sendo julgada só pela zona crepuscular. A zona crepuscular tá mostrando por que aquele comportamento é errado. Se ela consegue sair do comportamento, ela vai voltar para a sociedade transformada. Se foi muito grave, e ela pode se arrepender ou não, e aí a zona crepuscular vai punir ela. E ela vai ser punida exemplarmente. Mas é uma coisa muito legal isso que você está falando, e eu sempre, assistindo a série, os elementos fantásticos, né, que são essa... Primeiro que eu sempre pensei que tinha essa coisa também... meio que relacionado com a questão platônica, né? Você tem esse mundo das ideias, o nosso mundo concreto e um meio do caminho, né? Mas você citou a coisa da ironia. O elemento sobrenatural ou fantástico, ele vai interagir com a natureza humana e vai expor essa natureza humana e levá-la para um limite onde ela vai ficar exposta, nua. E é meio isso, né? O racista vai entrar em contato com uma história onde a tendência que a natureza humana tem de rejeitar o diferente, o desconhecido, o cara vai lá e vai falar, peraí, então talvez eu esteja guiado por um medo irracional do desconhecido, do diferente. Aí eu rejeito o outro. Talvez... E aí tem o caminho, como você mesmo falou, tem o caminho, né, para a pessoa repensar um pouco a sua vida, a sua visão de mundo. E ao mesmo tempo tem isso também, né, que às vezes o elemento natural, o sobrenatural chegava como uma dádiva, que os meus preconceitos, a minha limitação faz eu usar essa dádiva da maneira errada e eu vou quebrar a minha cara, né, vou ser destruído até, né, e é meio isso, a natureza humana não sabe. Não, e até olhando por uma outra perspectiva, né, que é assim, o Rod Serling é um homem de sua época. Então, quando a gente assistia os episódios, mesmo a gente entendendo que tá em outra época, outro contexto, tem episódios machistas, tem episódios que você fala assim, pelo amor de Deus, né? Tem episódio que eles obrigam, o cara quer rejuvenescer, aí tipo Benjamin Button, e a mulher é jovem, gostosona. Aí, tipo assim, a mulher acaba sendo punida, cara, porque ela não tá na mesma sintonia que o cara, e o cara tomou um bem bolado ali, sei lá, pra poder ficar jovem, vai virar um bebê, e ela que vai ter que vai cuidar do bebê, que a culpa é tua. Então, tem essas coisas, sabe? Interessante, sim, né? Pra dizer assim que tem episódios maravilhosos. Tem uma questão que o Rod Serling queria tocar, que ele não conseguia tocar, que era a questão do menino Emmett Till, né? Que foi assassinado de maneira crudelíssima, né? Já que a gente tá falando de questão racial, de racismo, né? E ele coloca, penso eu, em Dust, de certa maneira, mas ele coloca mexicanos, né, vivendo ali naquela cidade, um menino que presta a ser enforcado. Então ele tentava, né, o Igor, tocar em questões que para ele eram relevantes. Esse eu ouvi na palestra a filha dele falando que esse caso do Emmett Till, que é dos anos 50, que foi o linchamento de um jovem negro, né, que eu acho que ele foi acusado de estupro, aí foi um lynching mob lá no sul dos Estados Unidos e ele lendo as notícias, ele queria lidar com isso. E sempre ele foi tesourado pela televisão. Porque o pessoal, não é que o pessoal da televisão, aí também tem uma outra coisa, né? Que o pessoal da televisão fosse racista. Talvez tivesse, mas os amigos dele não eram. Os produtores, o pessoal era... Eles não queriam problema com os patrocinadores. Isso, Não quer polêmica. Inclusive ele conta uma das entrevistas dele que num dos programas lá o pessoal bebia Coca-Cola, ele teve que trocar a Coca-Cola, porque a Coca-Cola era associada com bebida do sul dos Estados Unidos. E aí iam identificar o local da história. As patrocinadores, a gente não quer problema com os consumidores do sul dos Estados Unidos. Você não coloca a garrafinha de Coca-Cola aí, por favor. Meu Deus. Porque senão vão identificar o lugar. Você tá falando de racismo. Coloca o cara com a garrafinha de Coca-Cola, o pessoal já vai associar. Então esse tipo de associação que hoje a gente vê muito no X, no Twitter, né, na internet, já existia na época também. Sim. Só que na época não aparecia tanto e dava mais trabalho, né? Você vê as cartas que o Rod Serling recebia de gente criticando a série, era a mesma coisa de hoje, mesma coisa entre aspas, mas, por exemplo, gente que não gostava do episódio falava, nunca mais vou assistir a série, porque aquele episódio do cara que quebra o óculos, Time Enough um dos melhores, Time Enough at Last. A menina falando, olha, eu tô traumatizada com esse episódio, tô chorando a noite inteira. Eu uso óculos. O cara não merecia.
você é um cruel, você fez uma crueldade, eu não vou assistir mais Além da Imaginação. É a primeira temporada. Essas cartas de fãs devem ser uma maravilha de ler, né? De fãs e de gente revoltada, né? Eu falei, imagina essa menina no Twitter. Ou um padre católico, era um padre católico que estava reclamando daquele episódio Night of the Meek. Nossa, que lindo! Ele troca uma série de cartas com o Rod Serling explicando como aquela forma de retratar o alcoólatra é uma doença que ele estava retratando de uma forma caricata. Ele problematizou. Sacralizando o Papai Noel. Eu acho tão humano esse episódio de uma humanidade. Anos 60. Só que o cara não tinha Twitter na época pra colocar. Ele tinha que dar trabalho dele escrever a carta, aí recebe a carta de volta. Ele não vai poder mostrar pros amigos, todo mundo vai mandar carta. Tinha campanhas de carta também. Mas o efeito não era o mesmo de hoje. Hoje, sei lá, o cara falou uma besteira agora, ou eu pego um recorte, eu já vou lá, acabo com a carreira da pessoa, até você descobrir que não é. O Night of the Meek, pra quem não sabe, tá aí no chat, é um episódio de Natal. Ele é belíssimo, eu acho até que a versão dele dos anos 80 também é bonita, é muito bonita. Mas eu acho ele de uma humanidade, de uma verdade ali, aquela dor, né, do cara alcoólatra e querendo, de repente ele descobre que pode presentear as pessoas, né? Então isso é tão fantástico, né? E o cara... E é um dos episódios de VHS, que tem muitas histórias de Twilight Zone. Tem episódios que foram proibidos, ficaram 30 anos. Tem episódio com o cara lá do Star Trek. Qual é o nome do cara lá da espada, gente? Takei. Agora... Do Takei, né? Do George Takei. Esse episódio ficou proibidíssimo, porque toca em feridas que pros caras estão abertas até hoje, né? Pearl Harbor e tal, entendeu? E aí não passava em lugar nenhum, foi sair um VHS empoeirado e agora eu acho que tá disponível de novo, né, Igor? Tá na coleção de Blu-ray e DVD que lançou. No Brasil lançou há uns anos atrás, né? Uma dessas empresas, eu não sei. Eles publicaram, lançou tudo. Aí eles pegaram a dublagem antiga, colocaram junto, que a qualidade tá muito ruim da dublagem. Com chiado. Não dá pra entender nada que o pessoal fala, é praticamente isso, né? E lançou os DVDs. Só que eu não sei se é oficial ou foi meio marotagem brasileira, mas vendeu na Saraiva na época. Eu comprei na Saraiva. Eu acho que é uma mistureba esse daí, mas eu já vi pra vender também. Aí nos Estados Unidos lançou oficialmente da CBS, bonitinho, com comentário. E aí a última coisa foi o Blu-ray, que é uma coleção de Blu-ray sensacional, que tem o Rod Serling, as palestras pros alunos. Nossa, poxa, que legal, hein? Tem o Zicree comentando, tem outros pesquisadores, tem produtor, tem um monte de entrevista. É uma coleção de Blu-ray muito legal que infelizmente hoje em dia nem lança mais no Brasil, né? Mídia física. Que então é uma perda. E aí até comentei no podcast, né? Do outro podcast, né, que é o Pod Retro, né? É o Papo Retro. É Papo Retro. O pessoal do Papo Retro. Que eu comentei que fica até meio ruim às vezes ver no Blu-ray, porque tem muita qualidade de imagem. Você vê toda a maquiagem. Você vê colado aquele episódio do cara que volta no tempo pra ficar meio rico de novo. I Think of Cliffordville. Que ele volta. É da 4ª temporada. Ele era um ator novo, o cara devia ter uns 20 e poucos anos. Ele vira ele tá velho no coisa do episódio. O Robert Salme, né? Isso. Se eu não me engano. Isso, ele teve uma história trágica também, horrível a história dele, né? Sim. E ele volta. E aí você vê nesse episódio ele velho, você vê colado. Ai, caramba. É melhor nem ir no Blu-ray, gente. Fica lá com aquele VHS, ou então aquele. Eu gosto pela curiosidade, DVD hip. né? Porque ninguém nunca pensou que não foi feito pra ver naquela qualidade, né? Então, exatamente. Tem toda uma mística, uma fantasia, uma suspensão de descrença, né? Tem que ter. E o Blu-ray, eles fizeram um trabalho muito bom com a película. Então ficou com uma qualidade sensacional de imagem, assim, parece que foi, sei lá, filmado hoje e com efeito preto e branco, sei lá, depois um filtro do Instagram. É animal a qualidade. Tem uma coisa engraçada, que o raciocínio que leva dos efeitos visuais e maquiagem, muito antes, na época do Rod Serling, por exemplo, eles não eram nem pensados para parecerem reais, eles eram pensados para excitar a sua imaginação, né? Depois que
com a tecnologia mudando, que os efeitos visuais começaram a ser pensados para realmente parecerem reais pra gente, né? Sim. O que até para mim eu digo que eu ainda prefiro quando eles excitavam a nossa imaginação. Eu tô assistindo Star Trek, as várias séries, e o Deep Space Nine, né? E eu lembro, eu vendo a série 20 anos atrás, hoje eu reassistindo, eu vejo que as maquiagens você olha e você fala, dava pra perceber e tudo mais, né? Ainda mais que agora tá remasterizado, tá com mais, como você falou, tá com mais qualidade, né? Na época a gente não via, você via na TV de tubo, perfeito, você vê a nave lá, você fala, essa nave tá perfeita, não tem, mas aí vendo no Blu-ray, então tem isso, a pessoa quer muito a parte de entrar, só que aí tem a outra parte que é legal da Além da Imaginação, que é o uso irônico dos efeitos visuais. Aquele do venusiano, que eles sabiam que eles não tinham dinheiro, custava muito caro. Por uma série de televisão, mesmo sendo feita com muita qualidade, no estúdio da MGM, com o pessoal que trabalhava no cinema no ar e tal, mesmo com tudo isso, era muito caro. Efeito prático e tal. Então eles vão usar de forma irônica também. A própria, entre aspas, tosquice, não era por acaso, era também pra você dar risada. É claro. Ninguém enganava, não. As histórias que tem envolvendo o Planeta Proibido, né? Usaram aquela nave trocentas vezes de cabeça pra cima, de cabeça pra baixo. E o pessoal reclamava na carta. Eu acho que eu comento no livro. Tem carta de várias pessoas falando, a gente não aguenta mais, o pessoal do... Parem de usar essa nave do Planeta Proibido, caramba. Mas aí depois que formou o Prêmio Hugo, esse pessoal sempre compartilhando carta com o Rod Serling. De novo, os caras estão reclamando aqui que você tá reaproveitando tudo. Nossa, que gente chata, né? Porque tava lá na MGM, ele vai pegar o que tem lá pra claro, é que nem o Roger Corman, né? Ele vai ter que usar o que tá lá. Você traz o sabor e a estética do filme B pra dentro da TV, né? E, então isso é muito bacana também, né? E sabe uma coisa que a gente tá conversando aqui sobre as coisas que... Falta de grana, né? A gente brinca aqui que a gente tem um podcast, nosso podcast de cinema, né, Igor? A gente chama de cinema de guerrilha, né? A galera pega o máximo que puder enxuga, né? Quebração de galho. Tem uma coisa que se a qualidade dos efeitos não é perfeita, o roteiro costuma ser um esmero. As falas são lindas. Eu brinco com o Marcos, né? Que tem falas que tu tem vontade de escrever a fala e deixar escrita num caderno pra tu ler O ponto alto do Rod Serling eram os diálogos, né? Sim. Além de tudo, né? Toda a construção, todos os elementos que ele usava, mas os diálogos pra mim, era o ponto alto do cara. Beleza. Tem até aquele comentário sobre isso, né? Que era meio uma crítica que o pessoal fazia à época dele. Não era bem crítica negativa, mas era assim, você pode colocar um mendigo do Rod Serling, você sabe que foi o Rod Serling que escreveu, que o mendigo ele vai fazer um discurso como se fosse um filósofo grego falando com você. É meio assim, você vê uma profundidade, você fala, caramba, o cara faz um discurso, é muito, essa parte da fala, é diálogo longo, que é bem o contrário do que é incentivado hoje, né? Que é o cara falado pá, bate, corta mais. Não, além da imaginação, você tem que prestar atenção. Isso eu fazia quando eu passava pros alunos. Que legal. Alguns episódios nas aulas, né? Que eu dava um curso sobre cinema fantástico na minha escola. Olha! Na minha escola tinha um projeto que a prefeitura, infelizmente, não vou xingar que eu não quero responder processo. É claro, segurança jurídica no meu lugar. Isso. Não, pior que existe. Eu não sabia, por exemplo, eu não posso criticar a prefeitura de São Paulo que eu trabalho para ela. Mas na minha escola tinha um projeto de ensino integral que eu ajudei a criar, que a gente trabalhava vários cursos diferentes, tal, e o curso que eu dava, que eu gostava bastante, era um de cinema fantástico. A gente analisava filmes de horror, ficção científica. Eu passei, não inteiro, mas acho que eu cheguei a passar uma vez inteiro. Uma vez eu passei inteiro a trilogia do Romero, pra criança de 14 anos, tipo, né? 14 anos. Pra gente jovem, assim, sei. Isso. E vai assistir legendado, porque não tem dublado. E eu passava alguns episódios Além da Imaginação pra gente analisar. Os atos, os 3 atos, como ele constrói a história, qual é a mensagem, por que acontece aquilo com o personagem. Eu falava, tem uma parte que é legal e uma parte ruim. Parte legal, vocês vão entender mais a estrutura, como funciona. Parte ruim, você vai entender a estrutura, como funciona. Então quando você for assistir as outras coisas, talvez um monte de coisa que você assistia vai estragar pra você, não vai ser mais a mesma coisa. Sim. Você vai prestar atenção e falar, isso acontece com o personagem porque, lá no começo, ele chutou um cachorro.
ele tá sendo punido aqui, ó. Aqui ele vai ser punido. Ele não aprendeu com esse comportamento. Quando coloca a cena dele chutando o cachorro, ele não tá só chutando o cachorro. Ele tá mostrando que ele é antissocial. Sim. A função da cena dele chutar o cachorro não é só chutar, não é literal só. Não, tem uma parte simbólica. Então vamos analisar o simbólico, então eu puxava isso. Então, boa noite, Cine Mundo afora, mandou a nossa amiga é super gentil, tá sempre nas lives aqui, falou que chegou bem atrasada. É bom que dá pra voltar, gente, depois volta pro começo lá. Ah, que legal. Foi isso, né? Eu queria aproveitar que a gente vem chegando a 1h20, né? Daqui a pouco a gente acaba até encerrando. Passa rápido, né? Para perguntar pra você, é uma pergunta que você deve ter cansado de responder, mas eu tenho curiosidade. E pergunto sempre para as pessoas quando eu falo de The Twilight Zone. Seus episódios favoritos, né, da série? São 156, são muitos, né? Mas você deve ter os queridíssimos de coração, sim, assim. São aqueles que todo mundo gosta e tal. Eu tenho uns aí minhas maluquices, que eu tenho uns que ninguém lembra deles, é o que, tipo, Eled, um exemplo de um dos meus, né? Sei. Eled, eu sou doida por ele. Que legal. Não, se você quiser falar o seu primeiro... Quero saber de você. E do Marcos também. Ó, porque eu mais gosto é o Walking Distance. Acho que até pela coisa que tá assistindo, aí você vai envelhecendo também, então você acaba se relacionando diferente com aquele episódio. E aquela cena do pai é uma das coisas mais... É lindo, assim, é lindo. Você fala, caramba, meu. É lindo. Toda hora que eu assisto, você se emociona vendo aquela cena dele com o pai, né? Meu pai tá vivo, mas você acaba se colocando... Você lembra até do próprio Rod Serling, né? Que perdeu o pai jovem, né? Cedo, né? Quando uma dor muito forte, né? Pra ele, Ele tava no exército e ele recebe a mensagem que o pai dele faleceu. Ele tava na guerra. E aí você vê aquela cena dele reencontrando o pai. Porque, na verdade, aquele episódio... A filha mesmo falou, todo mundo meio que pré-concorda lá em Binghamton. Aquela cidade é Binghamton. Até o Recreation Park, o Coreto, o Carrossel. Tem o Carrossel em Binghamton. Que emoção, que legal. E é ele voltando meio pra infância dele, né? E fazendo uma reavaliação dos rumos. Porque a história, quem não assistiu, é um publicitário, que ele tá meio de saco cheio do mundo que ele tá trabalhando. E ele pega o carro e sai de Nova York e vai pro interior. E o carro dele ele vai pôr gasolina e ele vê que ele tá perto da cidade onde ele cresceu. E ele decide andar por lá. E só que quando ele anda, ele volta no tempo quando ele era jovem. E ele se encontra jovem e ele encontra o pai e a mãe dele que já tinham morrido. E aí tem todos os recursos visuais bem legais de cinema. Você sabe que o pai dele não fala em nenhum momento que o pai e a mãe dele já tinham morrido. Você percebe pela cinematografia. Eles aparecem meio... atrás daquela tela mosquiteira que tem nas casas americanas, tem também, mas aquelas casas americanas. E aí a imagem da câmera aparece, eles estão meio fantasmagóricos, assim, atrás daquela tela. Tá meio um blur, né? Sim. Então é muito bonito, assim, visualmente, a mensagem é muito bacana, que depois ele aprende que ele tem que... Passado faz parte, que ele tem que continuar. A vida coisas, é mais, né? Meu carpe diem, né? Vai lá. E ele fica com... E ele vai ter um trauma, a perna dele machucada, que ele vai machucar por ter feito aquela viagem no tempo. Mas ele precisava também fazer aquela viagem no tempo para voltar renovado e encarar o mundo dos anos 50, começo dos anos 60 dos Estados Unidos. Que aí você pode falar, tudo bem, é muito específico dos anos 50 dos Estados Unidos. Não, mas é o nosso mundo também, a vida, a passagem da juventude, vida adulta, envelhecimento, não é fácil para ninguém, né? Eu gostaria que fosse fácil, né? Eu tô com 43 anos e cada vez você vai vendo, até tenho alunos aqui no chat, uma coisa que eu discuto com meus colegas bastante é o tema do Walking Distance, que assim, quando eu comecei a dar aula eu tinha 20 e poucos anos, na mesma escola, eu tô trabalhando lá há 16 anos. Olha, que legal. E eu tô com 43 lá, então você ganha um monte de coisa com a idade, mas você perde um monte de coisa também. Isso. Aí talvez somando, até que ponto é um 0-0, ou até que ponto eu tô melhor hoje. E até essa coisa do saudosismo, né? Você quer tornar pro seu passado, só que você tem que olhar pra frente, porque pra frente também tem coisa boa que tá vindo, né? Você não pode ficar com a cabeça virada pra trás, tem que olhar pra frente. Então é uma mensagem tão bonita, é lindo mesmo. Esse é o episódio que eu mais gosto, depois, aí às vezes varia, mas hoje o segundo favorito meu é aquele do 5 personagens à procura de uma saída, dos bonecos, que é até coisa existencial, eu tô indo numa fase mais existencial. Isso é cheio de leituras, então, assim, leituras de literatura, né? Interessante. Que é uma adaptação da peça do Brecht, né?
então tem uma profundidade bacana. Aí tem o do Eye of the Beholder, né? O olho de quem vê, que é bem legal. Os monstros da Rua Maple, os classicões, né? Você viu que no Galeria do Terror fizeram uma versão inversa do Eye of the Beholder, né? Que a gente tá fazendo podcast agora do Galeria do Terror, né? E tem eu não vou contar, é spoiler, mas é tipo o inverso. Tudo que acontece no Eye of the Beholder tem ao contrário, né, Marcos? No Galeria do Terror. No episódio do Galeria do Terror. É o mesmo esquema, assim. De qual temporada? Ai, caramba. Eu ainda tô assistindo. Eu não sei se é na terceira, mas depois eu te confirmo, né? Mas porque a gente vai fazer a segunda agora, né? Mas é meio... Assim, eu achei divertidíssimo ter uma parada assim, entendeu? O cara pegar e fazer mesmo. Só agora eu consegui, porque nessa última viagem eu consegui comprar a coleção que lançou em Blu-ray. Olha! Então, deve ser linda, linda, porque eu também tô vendo só na base do Jack Sparrow também, né? Fazer o quê, né? E eu tô assistindo ainda, depois até vejo se eu consigo compartilhar com vocês, transformo e tal. Não vou ficar falando isso aqui online, né? Claro. Tá todo mundo vendo a CBS. Não vou. Mas eu vou tentar ver como eu passo os Blu-rays. Legal. Porque tem o comentário do artista, que ele tá vivo, ele ia no evento. O cara que ele fez todas as pinturas. Meu, né? Eu sou fascinado com as pinturas, cara. Como aquilo é incrível. Eles vendem. Infelizmente não dá pra comprar, que eu não sabia como trazer, mas eles vendem a réplica. Nossa, são perturbadoras as pinturas, né, cara? E isso o legal, pra quem gosta de arte, o cara... Meu, olha, isso que eu falei, nos Estados Unidos os caras não têm desculpa pra fazer coisa porca, eu vou repetir de novo. O cara estudou todos os estilos principais de arte, e dependendo do tema do episódio, ele usava o estilo. Então, esse episódio tem mais a ver, vou pôr cubismo. Isso aqui é expressionismo. E ele faz uma obra no estilo, que é o estilo mesmo. Muito legal. E não parece que é o mesmo cara que fazia tudo. Eu pensei que era um monte de artista. Eu pirei da batatinha quando eu também. Falei, não acredito nesse cara. Pior que parece que tem uma história maravilhosa, que as pinturas ficaram perdidas, né? Sumiram uma época. Eles apagavam e pintavam por cima. Meu Deus. Eles pintavam por cima da pintura. Pois é. Não, legal. Então você gosta de Walking Distance, Eye of the Beholder. O que mais logo de cabeça? Vai 5, né? Ou 6, que você lembra? 5 personagens à procura de uma saída. O Monstros da Rua Maple. Esse aí é classicão também. E eu tô gostando atualmente bastante daquele do cara que vai entre a primeira... Antes da Primeira Guerra Mundial, que ele vai num monastério e o diabo tá preso. The Howling Man. The Howling Man, um homem uivante. Aquela cena o cara vai passando pelas pilastras e vai virando um demônio, é incrível, né? É muito legal. Muito boa essa cena, muito legal, né? O Eliseu chegou aqui, Eliseu, tá perguntando, o Sterling tem alguma ligação com a quinta dimensão? O Eliseu pergunta aqui. A quinta dimensão é aquele outro episódio, aquela outra série que saiu na época, né? Na verdade, ele não vai ter diretamente, mas ele vai abrir a porta com Além da Imaginação para que possam produzir, né? Que a pegada do Quinta Dimensão era mais a parte do criatura, era mais ficção científica com criatura, mas alguns atores, roteiristas vão trabalhar, vai intercalar, mas ele não vai ter uma ligação direta não com a Quinta Dimensão, mas essa coisa da época, com Além da Imaginação mostra, dá para lançar isso na televisão. Não é igual as outras tentativas que faz 10 episódios, o público se desinteressa. Não. Tá mantendo a consistência e tá atingindo um público novo que não era esperado na época, que é o público dos jovens, da criança e do jovem. Legal. Que a Quinta Dimensão vai pegar também esse público e vai explorar até melhor do que o Além da Imaginação. O Outer Limits, ele tem, inclusive, mais de um episódio em que os protagonistas são crianças até, né? Ele conversa diretamente. E também essa coisa dos aliens, dos monstros que vão aparecer, é bem legal, na verdade. Legal, então, interessante. Eu veria mais nesse campo de produções da época, que vai ter essa ligação, que estão igual ao Alfred Hitchcock Presents, né? Tanta série boa, né? Tem série do Alfred Hitchcock Presents que é maravilhosa, que eu assisti uma parte, são muitos episódios. Tem do Bradbury, né? Porque depois o Bradbury também foi ter série e tal. E tem as de terror, lembra que meu Deus, aquela do apresentador, o cara que era o
A Múmia? Passo Além lá, One Step Tem o thriller do Boris Karloff, né? Boris Karloff. Então é muita série legal que quem dera a gente tivesse acesso facilmente, né, meu? O One Step Beyond, tem um monte, né? Na verdade, depois abriu a porta e acabaram tendo muitas produções, né? Verdade. Você falou que você ia mostrar o livro, Igor? Ah, eu verdade. vou pegar só um minutinho. Legal. Muito bom. Gente, então, repetindo aqui para quem estiver na live agora, né, e não pegou essa informação, o Catarse do livro do Igor já encerrou, tá? Encerrou dia 1º, mas a partir do dia 25 vai abrir para venda normal, tá? Eu vou deixar depois atualizado aqui, o Igor vai mandar para mim, tá certo? Não deixem de comprar, viu? Dá moral mesmo para quem tá escrevendo sobre Detola Edições, gente. Sim. Obrigado. Então aqui é o marcador, né, que acompanha o livro, os marcadores já estão aqui. Esse é o livrinho, é o único que sobrou, né? Essa foi a versão que a gente fez 8 para eu levar lá pro pessoal dos Estados Unidos. E aí aqui atrás a gente colocou as artes do Larry. Na versão final acho que tem mais uma aqui. Ficou pequenininho porque eu pedi para ele fazer arte, na verdade. Desculpa, eu tô com o ar aqui, essa mudança de temperatura, hoje tá frio. Ontem tava 30 graus, hoje tá todo 17. mundo meio resfriado, Nossa sim. Senhora. E eu pedi pra ele fazer as artes pra dar de recompensa no Catarse. Porque ele é um fã que eu conheci lá nos Estados Unidos, e aí ele usa o Além da Imaginação como... Legal. Como inspiração pra ele. Ele é músico e artista de colagem. Ele faz colagens muito loucas, com aquele estilo bem hippie, né? Que legal, que legal. É um cara muito louco. E ele é do Brooklyn, e ele e a esposa dele, eu conheci eles no evento, e fiquei amigo deles. E eu fui na casa dele, ele tem quadros, tem um busto do Rod Serling. Caramba! Aí eu pedi pra ele fazer as artes pra mim. Eu falei, eu quero que o que você sente do Além da Imaginação, monta e me dá. Pode ser? Ele falou, quero, vou fazer pra você. Aí ele conhecia, né? A única coisa que ele conhecia mais assim do Brasil é que ele estudou na época da escola dele sobre Brasília. A cidade dele era nova, né? Aí ele fala que pra ele Brasília é o lugar da Além da Imaginação pela arquitetura, sabe? Aquelas estradas grandes. Eu nunca fui. Eu falei, ele falou, não, quando eu quero ir no Brasil, meu sonho é conhecer Brasília, porque eu estudei quando eu era pequeno. Cara, figuraça. Mas quem se interessa por arquitetura acaba achando interessante mesmo Brasília, né? E ele acha que é meio Além da Imaginação que inspirou a cidade de Brasília. Eu falei, não, o projeto era anterior, não é assim também não, né? Mas ele sente que tem uma ligação com a série. Então ele fez pra mim. E a capa, quem montou foi o Gabriel Marins, que é o neto do Zé do Caixão. Legal. Ele é um artista, ele trabalha com publicidade. Eu fiz o rascunho e ele trabalhou o rascunho e depois o rapaz da diagramação colocou os efeitos para parecer algo meio 3D e tal, que isso aqui é efeito prático, visual da capa. E aí internamente tem as gravuras do amigo do Saulo, do editor, que é um inglês, que ele também é muito fã do Planeta dos Macacos, e ele ama o Rod Serling, e ele quis fazer algumas artes para colocar na introdução dos capítulos. Então deixa eu abrir uma aqui. Então eu imagino que ele fez... Nossa, que show! Muito legal, gente. Então ele montou... Muito legal. Cada capítulo tem uns 4 desenhos dele. Caramba! Essa parte é realmente texto, o livro tá... Eu tô ansiosíssima pelo meu aqui, nossa senhora, pilhadíssima. Eu também tô querendo que eles me entreguem. E aí tem as partes aqui, o índice, né? Então a parte 1... Opa, que tô meio ruim da câmera. Tô vendo. Vai a série de TV e seus conceitos, depois começa Além da Imaginação, e aí fala o que pode ser encontrado em Além da Imaginação e Além, né? E aí fala da produtora Cayuga, eu tentei usar de vez em quando o nome de episódio, então o Bardo, quando eu vou falar do trabalho literário no livro, então é tipo de gravura assim. Muito bonito, muito legal. Nossa, show, gente. E aí eu tentei organizar o nome em português, pegando daquela coleção de DVD, dando uma arrumada, porque as palavras estavam escritas errado em português, e manter o nome dos principais atores
batendo com o IMDB, né? Uhum. Pra gente poder achar o pessoal, porque... É tudo meio desorganizado mesmo, Igor. A gente ficava doido. Eles usavam o nome, depois eles trocaram o nome, o ator trocou. Tem gente que não estava acreditada, acreditada, é uma bagunça, Eu tentei manter a consistência que você consiga achar o ator no IMDB depois. Legal. Então esse foi um trabalhinho mais chatinho de manter a consistência dos nomes. Porque cada livro colocava o nome do ator de um jeito. Então esse é o... Nossa, maravilhoso, gente. Eu quero que todo mundo que está assistindo essa live vá, se for depois do dia 25, vá lá, acesse o link, a gente vai deixar também no podcast, para vocês colaborarem, cara. E vamos, né? Vamos encerrar, vamos fazer o pessoal ser obrigado a fazer mais edições, né? Do livro, né? Muito legal, muito legal. Aí eu já ligaria lá pro Saulo e falava, Saulo, roda mais aí. Roda aí. Vai ter segunda edição. Vai acontecer. Terceira edição. Vai ter que ter. Imagina. Vai ter que ter novas tiragens. Tipo do Zikri, comentado cada episódio. Que o meu sonho seria fazer isso. Eu falei, olha, eu vou levar uns 10 anos pra fazer, né? É uma pesquisa para uma vida, né? A pessoa pesquisar tanta coisa, né? E tal. Cada episódio. E assim, nos teus projetos futuros, assim, agora você tá falando de Twilight Zone, tu tem intenção de voltar a falar de mais séries clássicas, ou vai fazer um estudo relacionado talvez ao cinema de gênero, que nem você tem feito, você já fez? Eu tava pensando em procurar mais coisas usar essa parte da televisão para entender o contexto histórico. A televisão atinge um público muito maior, então o historiador às vezes passa batido, ou o historiador escolhe um negócio mais de arte. O pessoal do cinema eu entendo, sabe? Eu tento pegar uma coisa mais popular e como eu consigo lidar com isso. Então, tô vendo. Até eu queria analisar Além da Imaginação dos anos 80, pra futuramente fazer alguma coisa. Que tem mó cara de coisa feita pra televisão, né, Igor? Né? Eu brincava com o Max. Porque dentro do Twilight Zone, até porque tinha diretor de fotografia legal, né? Ficava muito com cara de cinema, né? E tal. Agora, dos anos 80, tem cara de coisa pra TV, né? É bem televisão. O que tava tendo na época, o que era o padrão da época, dá uma estudada. Porque acho que tem um livro em inglês só sobre a série dos anos 80. Porque às vezes o pessoal pensa que nos Estados Unidos o pessoal pesquisa pra caramba, que tem coisa pra caramba. Não tem. Caramba, tem. Nem Jornada nas Estrelas, que é o mais famoso, não tem tanta coisa quanto a gente imagina. A gente imagina que vai ter muita coisa, porque a gente vê os brinquedos, né? Mas a parte de análise teórica é bem esparso. E nas conferências de acadêmica, de ficção científica, você encontra a parte de autoral. Então a parte, seria aqui o cinema de arte, alta literatura, entre aspas. Alta, entre aspas, arte, entre aspas. Né? Mas o pessoal não se preocupa muito com essa parte mais de massa. Cultura pop mesmo, né? Cultura popular, né? Assim, né? No sentido de porque nessa parte... Coisas como essa... Estão aí no imaginário de muita gente, né? Cultura popular mesmo, né? De massa mesmo, né? Vai bem melhor que o acadêmico. Vai bem melhor. O fã, nessa parte ele deita de braçada, que ele consegue fazer as relações. É verdade. Eu tenho curiosidade com esses programas de rádio, que nem a gente mencionou, Incrível, Fantástico, Extraordinário. Eu sei que já tem gente pesquisando, né? Mas eu achei fascinante. Até tu para escutar, né? Porque é uma parada curiosa, né? Ter um sistema de rádio, né? Pra quem já viu como é que é. Os caras fazendo efeito especial e tal. E chegando, sei lá, a aranha tá andando, vai plim, 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 barulhinho, sabe? Efeito sonoro. E a aranha gosta do cara tocando música. É umas paradas de terror que acaba tendo humor, sabe? Involuntário, né? E é divertido. Eu gosto muito de terror, de gênero, né? E tal, e... Eu acho que isso me fascina também. Tem episódios de Twilight Zone que são episódios de terror, cara. Um que eu tenho medo, né? Que eu lembro, né? Tava falando de episódio que a gente gosta, né? Tem o da vovó, que fica ligando pro netinho, cara. A mulher morreu e fica ligando pro netinho, cara. Tá zanando. Ligando e trocando uma ideia com a avó, e a mãe fala assim: tá falando com quem? Aí a criança, com a vovó. Aí a mãe pega assim, é o telefone de brinquedo, não tá ligado a nada, né, o telefone, né? Aliás, 2 episódios de telefone, né, Marcos? O outro também da Gladys Cooper recebendo ligações no meio da noite.
Alô, o cara com maior voz de fantasma, gente. É muito interessante, né? Muito interessante. O mais interessante, ó, por exemplo, esse episódio, né? Pro Brasil, ele funciona muito legal por causa do espiritismo. O espiritismo dá conta de entender aquele episódio numa outra dimensão que o americano, talvez um protestante, vai entender de outra forma. Isso que é bem legal. Isso que é bem legal dessa série. O Gabriel Ramos falou uma parada agora que, ó, show, Gabriel, obrigado. Lembrou do Hitchhiker. Porque tem um esquema também, o Hitchhiker é incrível, né, é maravilhoso. É da moça que tem o caroneiro, né, o cara fica lá, ô moça, né, e tal, né. Aí me lembra muito o filme Carnival of Souls, né. Tem o Hitchhiker também. Carnival of Souls, pô, Não, e tudo a ver, que é um filmaço e tal, né? E aí eu lembrei, porque eu queria falar, se eu não falar o nome dela, eu me sinto eu tenho que devolver minha carteirinha de feminista, né? Porque, cara, eu sou fã da Ida Lupino, né? Bicho, e a mulher, ela tá no episódio fantástico, que é o The 16mm Shrine, e depois dirige um episódio, né, que é o The Masks, a única mulher a dirigir um episódio. Então, eu lembro que a gente fez até especial, o Igor, né, a gente ficou tão emocionado, né, eu falei, não, peraí, da Ida Lupino vai ter que ter um especial antes de falar do episódio dela, porque é muito legal, né, gente, e The Hitchhiker, Gabriel, é incrível, é maravilhoso. A gente tem muita pena, essa atriz faleceu muito jovem, né, ela tá nesse episódio, tá no outro episódio de VHS, também meio esquisitão, assim, meio de conflitos familiares, né, e tal, a idosa lá, é estranhíssima, mas é muito maravilhoso. Aliás, é um dos mais famosos, né, o Igor, acho, né, o The Hitchhiker, né? Certeza, sim. Né? E ele nem era original do Além da Imaginação, né? Não, era daquela autora... Qual é o nome dela? A gente falou, esqueci. Mas era um conto fantástico. Aí ele foi adaptado na rádio, depois ele tinha sido adaptado na televisão no comecinho dos anos 50, e o Além da Imaginação vai trazer de volta. Que é outra coisa também que o público mais jovem também não tem noção do que era, né? Se você não assistiu, você nunca mais ia ver o negócio. É verdade. Sim. Já era. Eu lembro na televisão. Eu lembro, falou de rádio, eu lembrei da Agnes Moorehead, que eu acho que é um dos episódios que eu mais gosto, que é aquele lá que ela tem que enfrentar os alienzinhos, né? Meu Deus, que é a atuação daquela mulher, que ela não é um monstro da atuação, você fica hipnotizado. Agora que você tá falando desse aí, eu teria... É difícil de pensar nos 5. Incrível, né? Aí a gente foi estudar sobre a mulher e eu falei, meu Deus, cara, eu fui conhecer o que foi a carreira da Agnes Moorehead na rádio, né? Depois de velha, né? Que aí você vai ver as fotos dela, sabe? A mulher, sabe? Heavy metal mesmo, assim, sabe? Mão na cabeça, pirando e tal, sensacional, né? Muito legal. Vale muito a pena, gente. Quem não conhece, às vezes só assiste os episódios meio... Só pega os medalhão e tem muito episódio legal, né, Igor? Que você fica fascinado assistindo, né? Eu gosto daquele também, quinta-feira voltamos pra casa. Como é que é isso em inglês? On Thursday... On Thursday, Lift Home, né? Sei lá. É lindo aquilo. É com o carinha, o velhinho do filme do Stephen King lá, Um Sonho de Liberdade. Brooke Was Here, lembra? Né? É aquele que é o ator, né? Desse episódio. E é lindo, né? Mas ninguém pessoal não lembra também, uma pena, né? Não, e cada pessoa se assistir vai gostar mais de um. Igual o pessoal falou lá na conferência. Tem gente que é fã mesmo que acha que o melhor episódio é o último lá, o da Lagoa lá. Nossa! Tem gente que é fã daquele, que é o melhor. Eu tenho uma bronca desse episódio. Achei que os caras terminaram nota baixíssima. Aquele episódio. Que normalmente o pessoal considera o pior da série. Pra mim é tipo sequestrou as crianças, mano, daquela mulher, levou as crianças. A criança se enfiou na piscina, sumiu. A mulher levou as crianças embora. E tem fã, tem gente que aquele lá é o mais legal. Então cada pessoa que assiste vai... Às vezes a pessoa tá passando na vida, o que ela tá vendo. Isso. Tocou o coração, tudo, né? Encontra de tudo. Tem o lá que a mina vira pantera. Aí a própria mãe da mina entrega a filha, fala, minha filha lá, tá ali, pode pegar, né? Porque tem um lance amoroso, né? A mina se apaixona. Jezebel. Que aí é o Jezebel, né? É como se fosse Jezebel mesmo, gente, né? Ela tá sendo julgada. Aí o que é com a Anne Francis, né?
Com a Anne Francis, isso mesmo aí. É um dos episódios do Earl Hammer Jr., né? Escrevendo, né? Esse escreveu... e detalhe, esse cara depois foi escrever muito pra... Não sei se tinha alguma relação com família Buscapé, do Alton. né? Do Alton, né? Fez o Alton, Ele vai trazer essa parte do caipira aí. E tem um episódio também que é um dos mais bonitos, né? Que é aquele da caçada. Eu também gosto pra caramba daquele episódio. Agora eu vou lembrando, vai aparecer. É muita coisa. Tem episódio que rolou na série que nem foi feito pela série. Aquele lá que é francês, do cara da ponte. Do Ambrose Bierce, né? Do conto do Ambrose Bierce. Do conto do Ambrose Bierce. Né, e tal. É muita coisa, gente. Ele tinha... Era um curta que tinha recebido vários prêmios, né? Aí o Rod Serling viu e falou, eita, isso daí Esse é muito The Twilight Zone, né? A gente não fala isso é muito Black Mirror. O Rod falava, isso é muito The Twilight Zone. Mas essas coisas aconteciam naquela série que é o Histórias para Não Dormir, que é aquela série espanhola, né? Meio na linha de Além da Imaginação. Eles assistiram um episódio do Outer Limits, aquele que o cara é o demônio da mão de vidro, né? Que o cara é um androide, na mão dele a humanidade foi convertida em energia e está guardada na mão do cara. Eles assistiram, acharam interessante e compraram o direito para exibir o episódio dentro da série do Histórias para Não Dormir. Né? Então eu fui assistir, eu falei, peraí, esse episódio é do Outer Limits, né? Acontecia isso, né? É muito legal. Não, tem esse negócio, a arte vai se alimentando uma da outra, né? Isso é muito legal, né? É isso, né? Vamos nessa então. Gente, eu queria, antes que a gente finalizasse aqui a nossa live, primeiramente agradecer a gentileza do Igor de vir conversar conosco aqui, né? A gente também não vai ficar prendendo o Igor aqui eternamente. Aqui é todo mundo fã de The Twilight Zone, a gente é capaz de ficar 5 horas falando disso tranquilamente, mas... Até amanhecer. Né? Até amanhecer, tranquilo, né? Mas eu queria, nesse momento, primeiramente te agradecer demais tua presença, a gentileza de você vir conversar com a gente, né? Vamos todos celebrar, né, logo mais os 100 anos, né, do nascimento do Rod Serling, né? Todos somos fãs. E que você convidasse as pessoas aí, né, pra ir lá, conhecer o teu livro, seus projetos, dar suas redes sociais também para as pessoas seguirem, acessarem, tio. Sim. Então, obrigado, Angélica, pelo convite. Obrigado, Marcos, aí pelo bate-papo. Pessoal que está assistindo, obrigado mesmo. Pelo carinho, pela confiança e saber mais, né? Que é legal falar de coisas que a gente gosta, às vezes a gente enche o saco dos amigos, eles já não aguentam mais ouvir, né? Tipo, os meus amigos falam, falar de novo. Não, tô brincando, eles não fazem isso, mas então é bacana a gente poder falar e ficar falando dos episódios e bom, gostaria de agradecer imensamente a oportunidade. Eu coloquei aqui embaixo, tá o link do Instagram. Aí pelo Instagram você localiza minhas outras redes sociais, né? Vai ter meu nome completo, Igor Karastanoba e as outras atividades. E aí eu quero fazer, que eu não vou prometer ainda, porque também isso eu vou revelar agora. A gente tá vendo também fazer um evento do Além da Imaginação para fazer o lançamento do livro. Aí de repente passar alguns episódios aqui em São Paulo. Olha, a gente analisa. A gente tá interessado. A gente é de São Paulo, mas é do litoral, né? Mas a gente sobe. Bem pertinho. Vai pra lá. 50 minutos vocês estão aí. Legal. E fazer um evento bacana, assim, apresentar os episódios, discute, mostra, conta curiosidades, né? Divulga. Poxa, que legal. Pra tentar trazer um pouco dessa parte pro Brasil, pra relembrar esse tipo de... Que eu acho que acrescenta, né? Pessoal que gosta, sei lá, fica preso na interpretação que, sei lá, um roteirista de hoje que trabalha pro streaming vai fazer do Além da Imaginação numa série. É legal, bacana. Mas, pô, conhecer o original às vezes é tão legal quanto. E quem é fã, de repente, inspira. Quem gosta de escrever, quem gosta de imaginar mesmo histórias estranhas, de pensar também sobre si próprio. É uma série que dá pra você fazer bastante reflexões sobre você, assim, sobre nós próprios, né? Que é bem interessante. Então, seria isso. Obrigadão. Dia 25 a gente faz o lançamento virtual e então aguardem na comunidade do Instagram que a gente vai postar essas informações sobre o lançamento. Presencial mesmo, passando episódios, cópia do Blu-ray na tela grande com alta qualidade para ver a maquiagem. Legal.
Muito bom, muito bom. Muito obrigada, Igor. Obrigada de coração. Obrigado a vocês. O podcast está aqui, vai ficar salvo aqui, registrado, assim que tiver novos links também, o Igor também vai passando para mim. Lembre-se, gente, que tem o nosso grupo lá, que é Fãs de Além da Imaginação, viu? Só tem fã. Então lá a gente também vai divulgando. Entra lá no Facebook. Eu não sei qual é que é o lance das pessoas, que hoje em dia ninguém quer usar Facebook, Igor. Eu adoro Facebook. Para mim é o melhor. Prefiro Facebook, tudo bem que eu sou meio velha, né? Mas Facebook é legal, eu acho mais legal do que Instagram e tal, né? Então eu uso mais. O Instagram é uma coisa mais rápida, né? Isso, fica aquela rolagem infinita. Efêmero. O mais efêmero. Postou, curtiu, some. É verdade. E hoje em dia a pessoa jovem não tá nem querendo postar, só bota no Stories pra poder sumir, né? É isso aí. Então, isso aí, é a modernidade, né? Mas obrigado e obrigada, Marcos, também pela tua presença. Você quer deixar algum recado, meu querido? Não, só dizer, na verdade foi um grande prazer poder conversar com o Igor, né? É bacana a gente ver alguém que tem esse entusiasmo e esse conhecimento por uma coisa que a gente também gosta muito, né? Então é bem legal. Espero que a gente possa se encontrar de novo conversando e divulgando outros projetos que você faça no futuro. Inclusive, a gente está aqui de portas abertas sempre, né? E ansiosos para saber o que está vindo por aí também, né? Sei que tem bastante coisa legal também que a editora que você está lançando o livro, né? Ela também tem outros projetos e outras coisas que ela também faz dentro desse, né, de literatura de gênero também, então é bem bacana. Foi um prazer demais conhecer você, conversar contigo, e é isso aí. O prazer foi meu. Obrigadão. Muito legal. Obrigada a todos no chat, quem apareceu para dar boa noite, os alunos aí do Igor, tá? A gente vai conversando, a gente vai aqui sinalizando assim que o livro estiver disponível. Não deixe de seguir o Igor lá no Instagram, tá? Livro Além da Imaginação, tudo sem cedilha, sem acento, sem nada. E a gente vem finalizando aqui, lembrando, né, que como eu estava conversando aqui, a gente faz um podcast sobre cinema, tá? Toda quarta-feira tem live. Dessa vez o nosso encontro foi aqui com o Igor. Na próxima a gente já vai falar de filmes, séries que a gente tem assistido, tá? Não deixe de se inscrever no site e beijão, tudo de bom pra vocês. Até, gente. Just crossed over